Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alisson José, atuo na área de gestão empresarial há 10 anos e hoje eu estou aqui com o meu parceiro João Vitor para o nosso primeiro episódio do podcast Minuto Empresário. Aqui nós conversaremos com diversos empresários de diversos segmentos. Falaremos sobre gestão pessoal, desenvolvimento pessoal, gestão de empresas e vários assuntos sobre empreendedorismo. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Mas antes de eu apresentar ele para você, quero passar para o João para ele estar se apresentando. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, eu tenho mais de 7 anos de experiência na área de empreendedorismo e a gente está aqui para bater um bate-bola aqui rápido com o pessoal e falar um pouco sobre essa gestão e empreendedorismo. Maravilha, João. Obrigado. Então vamos lá, hoje nós estamos aqui com um empresário renomado, né? O empresário Christian, da empresa Shekinah. Hoje ele vai contar um pouquinho para nós a sua história, como tudo começou, os desafios. Christian, por favor, apresente para nós. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem, Alisson? Bom, João? Christian. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando com vocês aqui e poder contar um pouco da nossa trajetória, né? Talvez a gente até esqueça alguns pontos aí, mas eu falo para você que são muitas lutas para a gente poder chegar até onde está aqui hoje. É bom que você vai trazer na memória, né, daquilo quando você começou, né, os desafios, isso é importante. Porque toda vez que a gente lembra, é como se a gente tivesse vivido e vivendo agora novamente, né? Mas conta para nós, como que tudo começou, como que surgiu essa ideia, né, da tua empresa, como que você começou, você já trabalhava com isso, né? Conta um pouquinho para nós da tua história. Bom, hoje, né, Shekinah 2025, mas ela começou muito antes disso, quando não era ainda Shekinah. Na verdade, para mim, a minha história no ramo que eu trabalho hoje, que é o ramo gráfico, né, e personalizado, os brindes, começou em 96, quando eu comecei a trabalhar em uma gráfica. Eu comecei a trabalhar varrendo o chão, passando pano, depois aí trabalhando, mas ainda era uma gráfica chamada tipografia. Quantos anos você começou, Christian? 16 anos. 16 anos. Isso, 16 anos. Naquele tempo, era essa fase que o pessoal começava, né? Às vezes começava um pouquinho mais cedo ali também, né? Sim, nessa época era bastante comum a prática do office boy, né? O office boy, trabalhava no escritório de contabilidade e tal. Até meu irmão trabalhava, né? Já de office boy há alguns 2 anos lá, e depois eu entrei também, mas trabalhei com gráfica, né? Entrei a trabalhar com gráfica, a gráfica do Tércio, né? Gráfica reserva. Então eu comecei trabalhando assim, nesse sentido, de fazer a limpeza inicialmente, começava às 7h30 da manhã, mas vou te contar, trabalhava com uma preguiça que, meu Deus, eu trabalhava, eu acordava tarde. Pensando em ir embora, né? Chegava já querendo ir embora, né? Eu acordava tarde já, né, antes de trabalhar. Daí quando começou a trabalhar, tenho dúvida, né? Tava bocejando o dia inteiro. Mas assim, comecei a trabalhar lá e foi algo assim que me abriu muito a mente, porque a parte da tipografia, o dia que vocês tiverem oportunidade de conhecer, vocês vão ver que trabalha muito com português, trabalha muito com matemática, e você trabalha eu vou falar brevemente só para a gente chegar onde a gente está hoje. Explica pra gente como que é, tipo, Cada processo, né? Eu, Isso. particularmente, né? Eu acredito, não Se eu, me recordo sempre. se eu citar alguns equipamentos que eram utilizados, era o tal do concluidor, que é onde você montava as frases, as caixas de tipo, são mais de 106 caixinhas. Era tipo uma plaquinha, você Não, era uma caixa bem grande, tinha 106 divisórias, com letra A maiúscula, A minúscula, A com acento, cedilha, sabe? Tinha uns espacinhos. É bem interessante, sabe? Eu falo assim, foi uma coisa assim, agradeço muito pela oportunidade que eu tive de trabalhar. Tanto é que você montava as letras, as frases, de ponta cabeça e ao contrário, para você ter uma ideia. Então, para você montar um cartaz, montar um folder, um cartão de visita em si, um carimbo, era de ponta cabeça ao contrário. Tanto é que a minha mente hoje, se eu pegar uma folha e eu virar de ponta cabeça e ao contrário, eu leio tranquilo. Lê tranquilo, consegue ver tranquilo. Porque a minha mente foi condicionada. Foi treinada para isso. Foi. Então, assim, a gente montava, só que a gente não podia cometer erros.
É diferente do sistema hoje, que a gente vai estar falando mais para frente. Mas ali, por que eu digo que a gente não poderia cometer erros? Porque todas as letras, espaço, tinham... eles eram calculados, por exemplo, 2 pontos, 5 pontos. Então, você ia montar um cartaz, alguma coisa nesse sentido, você sabia quantos pontos dava de uma ponta a outra. Então, você já tinha que somar as letras, entendeu? Já tinha que levar somadinho. Somado para Por isso que eu falo que você... atualmente se condicionava muito à matemática e ao português. Primeiro, você tinha que saber que frase estava montando para não errar e a conta de cabeça para você chegar no final e fechar a conta. Senão você erguia a chapa e caía tudo. Aí tinha que ir quando espaços, a gente chamava de espaços. Então, assim, foi uma época muito grande, foi muito legal. E eu, quando comecei na gráfica, já surgiu um livro para a gente fazer, sabe? Um livro de uma escola e ali que eu ainda foi mais ainda. A minha mente ficou melhor ainda nesse sentido, porque as minhas chapas não tinham erros, não tinham problemas, era de fechar, você colocava numa rama, a gente chamava de rama, colocava ela, apertava tudo, você tinha que levantar, não podia cair. Não podia cair, se um dia você vai levantar e cair tudo. Então você tinha que, sabe? Então foi bem legal, foi uma época bem boa. E então ali, eu creio que ali as coisas começaram a me levar para o lado que eu estou hoje. Né? A gente já começou a trabalhar com isso. Eu fui muitos anos trabalhando assim, né? A gráfica mudou de lugar e tal, e fomos crescendo junto, né? Eu com o meu empreendedor. A gente foi... Você comentou que fazia livro, como que era? Livro mesmo? Ou era... O livro que a gente vê hoje, né? Que era Sim. da escola, que era Nós custo, né? fizemos um livro. Mas como que, por exemplo, quantas páginas? Vamos supor, tinha que fazer um... De cabeça eu não vou lembrar. É isso mesmo. Vamos supor, se eu não me engano... as letras em ordem e... Cara, imagine, né? Imagine, né? A máquina que trabalhava com isso, né, as impressoras, né, tipográficas, no caso, elas eram, quando começamos lá, era uma manual. Né? Depois que o Tarso conseguiu comprar uma automática. Mas a automática, ainda assim, tudo é você que faz. Ela Sim, era o automático dela, a automática era você. Porque eu sei porque eu peguei na época ainda que eu me lembro de mais antigo, assim, daquele rolo que a gente tirava cópia, né? Que vinha aquele cheiro de álcool e tudo mais. Peguei essa parte. Você passava. Aquilo da escola, né? O videógrafo já é uma folha impressa, né? E ela só faz uma cópia, né? Isso, era uma cópia. Ela só faz uma Era, vamos dizer assim, uma máquina de Xerox. Né? E a máquina de escrever, claro. A gente também pegou essa época. Um pouco ali, né? Eu vi, mas eu já vi o pessoalmente. Agora, essa questão de fazer o livro, assim, tem que colocar frase por frase, contar a letra. E ele tinha um limite de letras, assim? Não teria. Só que, por exemplo, você ia calcular. Folha, né? Vamos supor, esse livro que a gente fez, ele era 64. 64. Ele era 14 por 20. O tamanho dele. As páginas por dentro eram menores. Por exemplo, só que você tinha um espaço de altura e de largura. Não, tinha uma margem. Tinha uma margem. Você já tinha que somar ela, fazer o quadrinho e você dizer, eu tenho que fazer a linha com vamos supor, 13 centímetros. Mas em gráfica, tipografia, não era em centímetros, era em pontos. Furos, na verdade, a gente chamava de furos. 1 furo, 2 furos. Um furo era 48 pontos, sabe? Tem tudo isso. Então, vamos supor que eu ia fazer em 6 furos. E 48 pontos de distância, você fala de uma do Na margem gráfica, na parte gráfica, entendeu? Daí tinha o espaço de 1 ponto, de 3 pontos, de 6 pontos, 10, 12, daí você entendeu? 24, 36 até chegar no 48. A medida exata da gráfica era 48. Daí ele vem dividindo. Depois você teria que montar linha por linha, mas você tinha que saber o quê? Por exemplo, qual é o texto que eu vou fazer nessa folha? Eu vou fazer essa poesia, é um livro de poesias. Eu vou fazer essa poesia. Então você tinha que meio... ela vai ter que dar 1, 2, ela vai ter que dar 15 linhas. Tem que dividir as 15 linhas. Você entendeu? Tem mais a questão do português, né? Se você termina uma frase, você não pode colocar o traço ali, você tem que saber. Verdade. Então, foi feito isso primeiro. O professor corrigia e o Tércio ele era professor, né? Foi feito pelos alunos, foi corrigido por um professor de português, depois a gente também dava a nossa correção. E eu não podia errar. Já pensou, eu vou fazendo a frase inteira, fechou lá. Esqueci umas 2 linhas. Ou uma linha que eu esqueço, eu mexo em tudo. Eu mexo em tudo. Mas isso é fazer um livro. Não, para fazer Uma página. Uma folha, né? Esse trabalho, vamos supor. Esse que a gente fez foram várias páginas. Né? Eu não vou lembrar mais de cabeça quantas páginas foram. Mas era um livro que eu acho que dava mais de 50 páginas. Eu acho que dava mais. Você dá saudade, Cristo, desse tempo? Olha, eu gosto.
É verdade. Você olha lá atrás e fala, nossa, que legal. E eu ainda, se eu ver uma caixa dessa, depois eu vou tentar achar, ou a gente pode tentar, de repente, até linkar alguma coisa Isso, né, por pra gente exemplo. ver. Se você vê como que é a caixa, ela é muito legal. E ela não é assim o A, o B, assim e tal. Ela tem o A minúsculo aqui, o B, o C vai para lá. Longe, Você entendeu? Ela vai. Por isso que eu falo que a tua mente, ela condicionava isso, que era muito automático. E eu era muito rápido. Quando eu. Tinha um pensamento muito rápido. Porque quando eu fui bem treinado, pra falar bem a verdade. Eu fui bem instruído. Porque hoje o nosso comércio, ou as nossas profissões, ela exige o quê? Que você Treinamento, uma capacitação. que você tenha uma capacitação. Você vai num emprego, você precisa o quê? Eu quero que alguém seja qualificado. Como você qualifica alguém? Hoje, se você não tiver alguém para treinar, né? Sim, né? Hoje você tem que fazer uma faculdade, tudo, depois você vai para o trabalho. Mas como você vai fazer isso se você não tem quem treine? Né? Então, assim, para mim, eu falo que foi muito bom porque eu fui treinado isso. Antes de eu começar a desenvolver isso, o que eu fiz? Eu chegava, eu varria, eu me passava pano e tal, daí eu ia para a caixa treinar. O meu trabalho era isso. E hoje eu falo pegava assim um carro. que esse é o diferencial, né, Christian, dessa geração, né? Que hoje em dia o pessoal quer muito rápido as coisas, né? Não querem passar, porque assim, tudo tem um tempo, né? Você passou por todos os momentos ali para você chegar onde você estava. Eu falo assim, para mim começar a desenvolver, a trabalhar com as letras de formar, eu primeiro o que eu fazia? Esse trabalho. Varria, passava pano, Sobrava, 7h30. né? Não, varria, passava pano, é a rotina. Varria, passava pano e eu ia para a caixa de tipo. Me chama de tipo. Cada letra era um tipo. Chamava de tipo. Então, assim, eu pegava a caixa e o que eu ia fazer? Só treinar. Mais nada. Ficava treinando. Aqui a letra A. O Tércio dava algumas folhas, monta essa frase aqui. Eu ia montando. Agora o desmonte, tem essa parte. De você saber guardar. Para saber colocar no lugar. Você teria que guardar, devolver as letras. Aí ele ia fiscalizar. Você devolver essa letra não é aqui. Ele sabia. Ele sabia de cabeça. E ele tinha a caixa de treino que a gente fazia, ela era toda marcada. Tinha toda legenda, marcada. não Isso. era. Mas era uma caixa em todas. Nós tínhamos um cavalete com 20 e poucas, o outro com mais 20. Nossa. Era mais de 30 caixas de letras de tamanhos diferentes. Porque você ia montar, igual hoje, você vai montar um cartaz ou um folder lá no computador, você não vai colocar tudo na mesma letra. Sim. Você vai colocar uma letra diferente, você vai buscar uma fonte maior, um desenho. Tem isso. E testava, né? Hoje você testa a fonte, ela não ficou legal. Vou por essa fonte para ver. Isso. Lá não tinha isso. Cara. Sabe? Então, assim, a caixa que eu treinava era essa. Fazia, montava, desmontava. Ia lá, guardou errado. E meu dia era esse. Vai no mercado fazer uma coisa, vai no banco pegar alguma coisa, eu vou office boy. Mas era isso, 16 E anos. quantas pessoas trabalhavam? Era só você que era. Eu trabalhava em 3. Era o Tércio, mais um rapaz e eu. Daí tinha a esposa dele que trabalhava também, né? Eu tinha parte de papelaria na frente, mas o meu negócio era lá para trás. Era só treinar. Aí depois, com o tempo, ele foi me desenvolvendo. Agora eu quero que você me ajude. Daí chegou essa época. Chegou uma fase. E daí, tipo assim, preciso contar com quem tá aqui. Chegou para fazer, tinha prazo para entregar, e a gente precisava desenvolver, então vamos para a batalha. Eu aprendi trabalhando. E naquele tempo tinha mais gráficas dessa forma? Tinha. Aqui em reserva tinha Tibério. Tibério já era a mais, também era uma gráfica tipográfica. Também era uma gráfica. Mesma coisa, eu tinha um primo meu que trabalhava lá também, alguns conhecidos. Então, assim, foi nessa época que eu comecei. Depois a gráfica veio para outro lugar também, daí entrou mais um ou outro, daí até entrou um rapaz que é muito meu amigo até hoje, o Júlio César. Eu chamo de Cid, se um dia ele vai. É um amigão mesmo. Ele trabalhou nessa época com a gente também. Que legal. Eu falo assim, foi uma época bem interessante, sabe? Nossa, assim, era. E a oportunidade que a gente tinha, eu sempre falava assim, eu prefiro que tenha alguém que não sabe fazer nada. Mas hoje até hoje é assim, né? Para você conseguir ensinar do zero, moldar, né? Como você quer que seja. Para quando. Só que daí era aquela coisa, né? Daí entrava você já estava bem, você vai ajudar o outro a ensinar. E ensinar a trabalhar. E era legal, você ia passando teu conhecimento. Então, assim, mas era tudo muito manual, né? A guilhotina de cortar o papel era manual, tinha que puxar, sabe? Era tudo manual. Operacional, né? Isso, operacional era muita parte do cérebro, né? Para questão das contas e do português, ali também você comentou, mas também tinha muito operacional ali, né? Tem que operar as máquinas ali.
E a maioria era manual, né? No caso, a guilhotina era muito manual, né? Você apertava a prensa, você tinha que puxar, então, com a mão segurava. Era bem... Até esse momento não tinha nada mais novidade, assim, né? Tinha. Ou demorou a chegar para vocês? Não, ainda tinha Telêmaco, já tinha as máquinas Mas automático? automáticas já. Porque nessa época ainda a máquina, para vocês terem uma ideia, ela fazia assim. Aqui ficava as chapas. Daí ela vinha Aí descia um rolo com tinta, uma cor. Descia o rolo com tinta e ela fechava. Ou ela fechava, ela timbrava. Então você tinha que colocar o papel com a mão, ele fechava, você tirava, você colocava com uma mão, tirava com a outra. tinha que ser bem rápido ali, porque senão ele... A máquina tinha a velocidade. Tempo, né? Mas aí é que tá. Você veja bem, desde o processo manual, de você montar tudo, o papel também era manual, depois você tinha que montar as E ele páginas. secava rápido, porque... Não, né? ela demorava. Porque você imagina, você tinha que pôr uma aqui, uma ali, então... Só que você ia só soltando em cima, sabe? Você só soltava e não mexia com ela. Deixava ela ali. Depois de uns minutinhos, você ia mexer com ela já tava. Aí passou essa época, vamos avançar um pouco, né? Passou essa época, a gente veio com máquinas automáticas e tudo mais. Depois veio a era da offset. Já era uma máquina muito mais rápida, né? Já não existia a parte de tipografia. A tipografia foi só para numeração. Mas já era uma máquina que já necessitava de computador, chapa de impressão, né? Daí você fazia a arte no computador, imprimia no papel laser film ou no papel vegetal, passava nessa chapa, que é uma chapa de alumínio, que tinha uma camada especial. Aí ela recebia a arte que você fez e tinha uma máquina de luz que queimava. Depois você revelava, como se fosse uma foto. Você revelava, só ficava umas marcas aonde você montou a chapa. Só que ainda assim era ao contrário. Aí essa chapa ia para a máquina de offset. Se vocês conseguirem, vocês colocam lá mais um desenho, a foto. E daí sim, ela já era muito mais rápida. E daí só pegava a tinta onde você tinha feito a revelação. E aí ela timbrava. Aí depois a montagem ainda é manual, né? Claro, até hoje, né? Tem Sim. É detalhes, né? Recortes, Os né? detalhes da maioria ainda Dá para fazer grande Isso. escala. Ainda participei disso. Mas ainda, antes da offset, o que aconteceu? Até 2000 eu comecei com 16 anos, né? Eu acho assim, até 2010, mais ou menos, a gente já estava mudando o ramo. Porque eu trabalhei até 2006, até 2003. Ano 2000, quando eu casei, eu fui embora, parei, só retornei em 2003. Aí eu falo para você que começou o meu sonho. Mas um sonho e depois uma frustração. Porque, por exemplo, eu parei de trabalhar, fui embora, né, mudei meu ramo, entrei a trabalhar com outras coisas lá em Curitiba, que é bem diferente. Não tinha nada a ver com nada. Não consegui nem conseguir acesso. Porque o que acontece? Eu tinha uma mente de gráfica aqui. Curitiba era outra já estava anos. Eu nunca estudei para aquilo, então perdi a chance lá. Lá eu não tinha currículo para isso. Eu fui trabalhar com uma fábrica de compensados e tal. Passei uns 2 anos, 3 anos mais ou menos em Curitiba, né? Trabalhei lá numa empresa de compensados. E lá também me dei bem, porque assim, eu sempre fui de obedecer ordens. Mas então você entra numa empresa grande, você vai fazer a mesma coisa. Sim. Você vai voltar lá no zero. Sim. Varrer chão, limpar, começar tudo do zero. Novo, né? E eu fui a mesma coisa, fui crescendo. A gente aí vai auxiliar produção e tal. Daí você vai passando por setores diferentes. Até por último, eu já estava no setor de exportação, balão de caixa, junto com os caras lá. Era outro nível, sabe? Você já estava, mas começando do zero de novo, vamos dizer assim, você foi lá para baixo, né? E às vezes é difícil, né, Cristian? Você tem que começar do zero de volta, né? Porque você estava numa realidade que, né, você sabia o que você estava. Você tinha lugar de fala, né? Tinha lugar, exatamente. Mudar de profissão ou mudar de ramo ali por não ter lugar de fala. Isso. Tem que aprender. Tem que aprender. E eu realmente queria trabalhar no mesmo setor, só que lá não existia mais essas gráficas. Então lá era outra realidade. E eu não estava, ainda não era a época da offset. Então, quando eu saí de 2000, né, quando eu casei logo e tal, daí assim, essa fase foi difícil lá, sabe? Foi bem difícil. Mas ela passou, e tanto é que daí surgiu uma oportunidade de comprar uma gráfica, tipográfica, né? Aí até foi o meu ex-patrão que falou, viu, tem uma
lugar, quer ser em tal lugar. O cara quer tanto, o que você acha nós comprar de sócio? Eu falei, sei lá, dá para ver, né, e tal. E nessa época, o que acontece? A gente vinha visitar os meus pais e o pai da minha esposa, né? Então, a gente passava um dia na minha mãe, um dia na mãe dela e tal. E eu comentei, né? Vagamente, comentei com meu sogro, surgiu oportunidade e tal. Ele falou assim, mas quanto que é? Na época, era 11 mil. Mas olha, dinheiro, né, em 2003, né? Aí ele falou assim, mas pra você comprar sozinho não é melhor, tal, esse tal de sociedade, esse negócio de sociedade. E eu falei, bom, não é ruim, mas eu não tenho dinheiro, né? Então a gente 11 era para comprar em 2. Comprar inteiro. 11 mil era inteiro, a empresa inteira lá. Digamos, o cara queria vender, era 11 mil. E ele, o Tércio ficou sabendo, e daí ele falou, o que você acha de comprar em 2? Eu falei, vamos ver então o dia que eu tiver. E daí quando eu tive lá, no final do ano, uma coisa assim, fui conversar com o meu sogro, ele falou, viu, mas se a gente for ver lá para comprar, em vez de você comprar em 2, comprar sozinho. Ele falou assim, eu falei, sei lá, mas eu não tenho dinheiro para comprar sozinho e tal. Ele falou, não, se você quiser, vamos lá ver, eu dou o dinheiro para você. Foi onde que eu falo assim que meu sogro nos ajudou muito nessa época, sabe? Então a gente foi, vamos avançar lá, passou. Os dias a gente foi lá, conversou com o cara falou, não, é tanto mesmo? Então, meu sogro, não, então vamos fazer um negócio, pá. Fechado. Levou o dinheiro em mãos. Olha a época, gente. Rapaz, né? Meu sogro tirou. E era, né, volume grande, não, né? acho que, se eu não me engano, levou no pacote mesmo. Pacote de dinheiro. Assim. Aquela época tal do Pix não existia, né? Não tinha, né? Transferência bancária. Transferência bancária Não também dava, tinha. né? Os caras não aceitavam. Não, mas se 2003, né, você comentou. Era o TED, né? Era dinheiro. Não, tinha. Só que assim, né, o meu sogro falou, não, vamos lá, veja quanto que é, vamos lá, eu dou o dinheiro pra você. E a gente foi. E deu certo, compramos lá e tudo mais. Só que daí o que acontece? Daí eu tinha que ir embora pra lá. Só que eu ainda... Curitiba. Isso. Só que eu tava em Curitiba trabalhando ainda. Aí que eu tive... Tava lá. na fábrica de Eu compensado. tava lá ainda. Eu tava trabalhando e daí surgiu a Tinha que oportunidade, largar. eu fui ver primeiro, deu certo, daí tive que abandonar. Ó, cheguei lá na chefia lá e eu preciso ir embora e tal. Não, mas por quê? E tanto é que ficou a vaga aberta, né? Eu falei, não, você é um bom funcionário e tal. Não é porque deu certo o negócio. Até o pessoal lá, então, se é pro bem, né? Vamos embora. Assim, não dá muita. A empresa é muito grande, então, se você não estivesse destacando lá, não tem problema você. Eu também não era, assim, vamos dizer assim, suma importância, mas eu era um bom funcionário. E tem também uma rotatividade muito grande, empresas assim grandes. Uma empresa que contrata, demite todo dia, mas também contrata todo dia, né? Mas assim, eu não no sentido que eu era indispensável na empresa, mas é porque eu era um bom funcionário, sabe? Eu sempre respeitei regras e tudo mais, e sempre fui obediente no que que era passado, né? Então, eu creio por isso. Mas deu certo, a gente foi para lá, né? E, nossa, começou um sonho, né? Sim, aí avisei, né? Deu certo lá, mas a pessoa me deu dinheiro para comprar. Não, amém, mano, vai lá. Vamos se falando. E a gente sempre ficou se visitando. Mas eu digo para você que foi grande luta, rapaz. Porque imagina também outra, você ser dono uma vez é você funcionário, aprendeu a trabalhava, né? Mas agora você é dono do negócio. Aí eu me vejo dono do negócio. Aí eu chego lá, né, e tal, já tinha uma carteira de clientes, não muito, mas o que acontece? Era muito queimado, né? Então você tinha que conquistar de volta. Tinha o pessoal naquela época as notas fiscais eram todas manual, né? Isso todo era tinha bloco, tinha que pedir autorização na Receita Estadual. Mas assim, e a gente eu consegui fazer um relacionamento bom com o pessoal. Na verdade, a gente trabalhava em Ortigueira, mas a Receita Estadual era Telêmaco Borba. Tinha que enviar lá, levar as autorizações, fazer todos os pedidos, o pessoal autorizar, aí você voltava com o número de autorização, sabe? Só era bem assim. Tinha um número certo ali para seguir, né? Tinha uma sequência, tinha uma né? sequência, Né? mas a Receita Estadual tinha que saber que você estava qual era a fazendo. sequência. Então, para saber que gráfico está rodando e tal. Mas deu tudo certo, sabe? A gente conseguiu um bom relacionamento com o pessoal do Telêmaco. Então, a gente reunia todas as notas que fazia. Naquela época era muita nota. Todo dia você tinha 10 pedidos, né? Então, você tinha que pegar todos os pedidos, a assinatura do cliente, e você vinha para Telêmaco, levava lá, para eles registrar, autorizar você a fazer, e você voltar no mesmo dia, que era de ônibus, a gente não tinha carro, tinha que ir de ônibus. Vinha cedo para Telêmaco, né? É uma loucura. Daí era um dia para pegar a assinatura e vir para cá pegar a autorização.
No outro dia você voltava a fazer a confecção dos blocos. Aí se aparecesse mais blocos, você já ia fazer para outra viagem. Mas assim, o que eu acho assim que foi um erro muito grande, porque a gente cometeu muito erro. Que nem você falou. A gente começou no sentido de... a gente começou no sentido assim, você agora é dono. A visão é outra, né? Mas sabe qual foi o meu maior problema? Achar que o dinheiro que entrava era... achar que é... Acho que foi o pior. Eu falo assim, né, nessa caminhada de experiência que a gente tem, uma das coisas que a gente mais presencia, de fato, é isso, né? O empresário ali, principalmente o recém, né, empresário, ele acha que tudo que entra é lucro, né? Isso. E na verdade não, né? Ele tem que separar, tem que fazer um planejamento orçamentário, né, João? Tem que fazer ali uma separação das despesas fixas, né? Para ele poder ter ali um saldo para investimento. E assim, o empresário tem que ter um salário, né? Só Tem que esse foi... esse salário. Tem que estipular esse salário. Então esse foi um erro muito grande. Então assim, entrava dinheiro. Só que, sabe, até começou a dar problema em umas máquinas e tal. E não tinha dinheiro para pagar na hora e tal. Recorria a quem? Ao sogro. Aí ele novamente, quanto você precisa? E mandava o dinheiro e tal. Fala assim que ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Investidor anjo, que eles falam, né? Claro, pela filha dele Sim. também, né? Pela família, a gente já tinha uma menina, né? A Isabela, Nesse momento já tinha a Isabela, ela nasceu em Curitiba. Então, assim, a gente já tinha ela. Então, foi o que eu te digo, foi uma época boa, né? Por ser o dono e tal, mas uma época ruim porque eu não soube administrar o que entrou. Foi muito difícil essa parte, sabe? Então, assim, a gente ficou por 3 anos lá. 3 anos. Mas eu digo pra você que foi sofrido. Porque, sabe, eu me enrolava com os impostos, horário, contador, aquela coisa toda. Era uma loucura. Não é uma Mas coisa. você já tinha essa noção de como era ser empresário, né? Essas despesas que você teria, A noção né? que eu tinha era o quê? Eu vou fazer um serviço e pegar o dinheiro, eu tô rico. Porque você era funcionário, né? Muitas vezes você pegava o dinheiro ali. Eu só ia receber. Eu só ia receber, né? E achava, eu falo assim, que às vezes até os colaboradores, eles acham que quando veio, o patrão lá, ele faturou tanto. Acha, pô, o cara faturou muito dinheiro. A cabeça, né, do Né? funcionário É diferente, só vê o dinheiro entrando, né? Não vê o que tá saindo ali. Você tem pega no custo, final do né? mês, olha que legal, ó, entrou tudo isso na empresa, mas não saiu. Né? Então, assim, eu não tinha essa noção. Foi o meu maior erro. Eu não tinha noção do que entrava, eu tinha que guardar, tinha que reservar. Então, assim, eu fui indo no meu sogro, né? E ele, bom coração, tudo, foi me emprestando. Foi me mandando dinheiro, né? E daí chegou uma hora que ele falou, não tem mais agora. Mas daí a gente ficou mais um tempo lá e eu vi que não dava mais certo. Só que entra outra questão. A questão de amizades erradas. Fala assim que você entra como um empresário, né, você ganhando dinheiro, você acha assim que você quer ser visto pela sociedade. Quero me mostrar, eu sou dono. Agora eu tenho, né, uma empresa. Agora eu sou empresário. Eu sou empresário. Sou empresário, mas não. Foi uma ilusão. Eu acho assim que eu falo porque estava tudo na minha responsabilidade. Eu enfiei os pés pelas mãos. Errei, quebrei. Tivemos que vir embora daí para casa do grupo, né? Voltei a trabalhar de empregado. Você veio para reserva daí, não foi para Curitiba mais. Não. Para reserva, trabalhar porque eu sabia, que era o que eu estava lá. Voltei a trabalhar de funcionário. Né? Meio de as meias, porque de lá eu tinha a máquina, daí eu consegui comprar uma máquina offset e tal, coisa que não tinha aqui. Depois a gente foi trocando ideia e tal, combinamos de voltar, meio que não ser sócio. Falei assim, eu tenho umas máquinas aqui e tal, mas eu tenho que vender porque eu tenho que devolver o dinheiro pro meu sogro, né? Tentar pagar ele. Né? Mas isso acontece mesmo. Daí voltei para cá com ele. Daí foi o que a gente fez. A gente voltou para cá, tanto a gente conseguiu vender, um pouco a gente pagou. E a gente ficou assim. E ele não ficou bolado com você de ter comprado sozinho? Porque no Não. início você falou que era, Sim. queria a sociedade, né? Sim, mas eu falo assim que tem um propósito. Sim. Vai chegar em alguns pontos assim. A gente voltou para cá, né? E foi difícil também a volta. Primeiro dia que a gente arrumou uma casa, trouxe a mudança para cá, assaltaram a nossa casa, levaram tudo a compra. Foi uma loucura. Uma alegria ele estar voltando, né? Mas ao mesmo tempo ali o Uma desespero. alegria, um receio, aquele negócio. Como que vão me receber, né? Como que Talvez que você tá com aquilo, né? Vamos falar, quebrou lá, foi pra fora, meteu a cara, quebrou, né? Então, Querendo ou não, tem muita gente que não vocês vão volta, falar, né? sim, Tem gente que não volta. Eu fui humilde e falei,
deu certo. Deu, Tal. né? Mas o que acontece? Nesse meio tempo eu fiz bastante clientes lá. Ainda tenho clientes até hoje. Eu fiz bastante clientes. Eu falei assim, ó, o que você acha? Pode? Não, vamos voltar, vamos fazer, vamos somar, vamos junto. Viemos para cá e daí aqui a gente fazia serviço, eu tinha contato com os clientes. A gente fazia um dia de visita, né? Ó, vamos hoje, vamos lá. Visitamos tudo que é cliente e tal. Trazia o serviço, fazia aquela semana, na outra semana a gente ia voltar, entregar o serviço, receber, voltar. E aí foi rodando. 2006, né? A gente voltou. Então a gente trabalhou mais 4 anos assim, dessa forma. Mas eu era ainda um pouco, não sei como dizer ainda, a minha mente ainda queria mais, sabe? Queria mais. Tinha Não coisa se que eu não contentava, aceitava, né? não aceitava. Você experimentou, né? Sim. O problema foi que você E experimentou. eu falei, meu Deus, eu me quebrei, né, e tal. Mas, claro, eu já sabia que era o erro. Era muita farra, muita bagunça. O dinheiro que entrava você gastava à toa. Eu acho não assim reservava. que é o primeiro pensamento do homem, Principal, né? né? O cara ganha dinheiro, o que ele quer? Ele quer, muitas vezes, aproveitar, Aquilo né, que e ele não viver teve. aquilo que ele não conseguiu viver, né? Ou sonha em viver. E olha que nós gastar não tínhamos carro ainda. Olha, imagina se eu já arrumasse um carro. Então, tá Nossa. doido. Eu já fazia essa bagunça, gastava o dinheiro Sai a pé. a pé. Eu tinha uma feira lá que eu falo assim, que a gente era rodeado de gente de amizade, sabe? Isso Mas não tem amizade- dinheiro, Mas a mas tem amizade que a gente dinheiro, né? pagava. Porque tem dinheiro. Vamos sair, vamos gastar e tal. Nós estamos juntos. Quando foi a época assim que a gente quebrou, mas não veio na noite muito embora. A gente veio se arrastando de algum tempo, sabe? Alguns meses a gente veio se arrastando. E pagava o dinheiro do aluguel. Né? As amizades vai vindo Isso. assim, vai aos Você poucos. distanciando. Então, assim, já atrasou o aluguel, já atrasa isso, atrasa a água, corta a luz, corta a água. Cara, foi assim. É, Tem dinheiro é pra uma compra. É uma dor assim que vai se estendendo e vai aos pouquinhos. Né? Parece que vai, cada dia vai colocando uma agulha debaixo do talão. Então, isso foi nos empurrando para nós ser do comodismo. Nós estávamos ali acomodados, tipo, assustados, sem saber o que fazer. Então, vamos ser humildes, vamos dizer, ó, quebrando, vamos voltar embora. Eu acho que essa talvez seja a parte mais difícil, né? Difícil, Admitir, né? Reconhecer, admitir, né? E olhar para trás e muitas das vezes olhar assim, pô, as pessoas que acreditaram em você, né? Querendo ou não, a tua família acreditou, teu sogro depositou a confiança que você Muito. investiu, né? Investiu ali até o ponto que ele conseguiu, né? E você olhar para trás, né? Pô, tem que voltar agora, né? Eu acho que sim, foi que a nessa parte época ele difícil. abriu mão de um sonho dele, sabe? Ele estava guardando tal dinheiro, ele tinha o dinheiro, ele queria comprar alguma coisa para quando ele se aposentasse, para ele poder continuar trabalhando na área que ele queria. E eu acho assim, que foi o dinheiro do sonho dele que ele tirou, sabe? Então me dói um pouco isso, sabe? Até hoje ainda a gente pensa, poxa, né? Se não tivesse feito isso, sabe? Mas fazer o que a gente fez, infelizmente, né? Então quando a gente voltou para cá, a gente tocou mais 4 anos. 4 anos fomos desse jeito, trabalhando e tal. Mas eu era, vamos dizer assim, um gerente, uma espécie de gerente. Tinha meu salário. Não era sócio, mas eu tinha um salário normal e mais uma comissão que a gente trabalhava. Mas eu era o último a receber. Pagar tudo, né? Eu e o chefe sempre eram os últimos. Né? Pagávamos, daí nessa época tinha mais uns 2. Daí então, assim, chegava no final do mês, pagava aquele, daí sobrava o meu, não deu, pega um cheque, e daí o patrão nunca tirava o dinheiro dali. Ele nunca tirou o dinheiro. Chegava lá, ele ainda professor, ele tirava o dinheiro de lá e investia aqui. Sabe? Então, assim, era desse jeito. Era só para manter, né? Para girar. Mas a gente trabalhava muito, sabe? A gente trabalhava bastante. A gente trabalhava, virava madrugada, se precisasse. Então, eu falo assim que uma época, eu sempre conto isso. E uma época difícil para mim, nessa parte assim. Por exemplo, hoje você vê uma chuva. Se você vê a chuva, você vai, vou me molhar até no carro, não vou me molhar no carro na empresa. Sabe como que era minhas épocas de chuva? Eu morava lá no São Francisco. Não lembro agora da cabeça quantos quilômetros de São Francisco, lá onde eu trabalhava, que era no Brasil. Um tempo como hoje, por exemplo, não é longe. Vamos dizer assim, é de boa. Vamos dizer assim, 15 minutos, 20 minutos. Vamos colocar 20 minutos aí de boa. Tô chutando pedra. Mas 15 minutos pra você ir meio correndinho. Só que um tempo como hoje, lembra como estava sendo? Sim, Sabe se chove. Aí eu não tinha bicicleta, não tinha carro. O que eu tinha que ir? A pé. Um guarda-chuva? Ia. Mas eu me molhava tudo. É porque o guarda-chuva ele serve pra você não molhar a cabeça. O resto mas eu tinha horário, eu tinha que ir tinha que 7h30. chegar lá no horário. O meu horário era 7h30, 11h30 almoço, 1 hora trabalhar e 5h30 ir embora. Então eram esses meus horários.
Vamos por o dia de hoje. Muitas vezes aconteceu isso. Chovendo. Eu levantava, pegava uma roupa mais velha, me vestia todo, colocava uma outra roupa mais seca, né? Porque lá a gente trabalhava com guarda-pó, né? Para sujar o guarda-pó, não sujar a roupa. Mas eu colocava uma outra de roupa, né? Uma mochila e o guarda-chuva, ó. Ia. Chegava lá molhado, né? Um pouco aqui tava de boa, mas chegava lá, o que eu fazia? Tirava a roupa molhada, pendurava no canto lá, colocava a roupa seca e tal, e bora trabalhar, fazer todo o serviço. Dava 11h30, colocava a roupa molhada e vinha almoçar. Mesma coisa, daí em casa também. E eu fazia esse processo, veja bem, eu fiz muitas vezes. Algumas vezes o Terço falava, não, almoça aqui com nós, né? Uma outra vez eu almoçar, mas muito também ficava chato, né? Então, assim, eu preferia vir embora. Porque eu pensava, meu, né? Ó, fala pra vocês, não falam mentira, eu vim chorando muitas vezes. Ah, com certeza. E ainda mais Fui, voltei com mulher, chorando, criança com em certeza. casa, né? Então você vai. Então. Daí a gente morava, quando a gente veio embora pra cá, nessa casa que nos assaltaram, daí a gente arrumou uma casa pra morar perto do meu sogro. Daí logo que já, uns 2 dias depois, que tava construindo uma casa dele pra baixo, e logo terminou essa casa, demorou alguns meses de aluguel numa outra ali, daí ele já liberou a casa dele e a gente veio morar. Aí a gente veio morar mais um pouco, por favor. Mas daí era do que era deles, né? Então, assim, foi melhor porque a gente parou de pagar o aluguel e começou a morar junto e interagir junto. Ele chegou a quebrar um muro para ter passagem para casa. Foi uma coisa louca, sabe? Foi doido. E aí, nessa época, a gente já tinha o Lucas. Já nasceu essa parte. Né? Não falei no nascimento, já não. Sim, não. Ficar aqui até amanhã. Mas, assim, daí já tinha o Lucas também. Então, eu faço que muita coisa ele fez no início pela filha dele e muitas vezes depois ele fez pelos netos. Pensamento família. E a gente foi trabalhando muito tempo assim. Então, muito tempo, muitas vezes eu ia chorando para cá, para ir trabalhar, para voltar. Me pesava assim, poxa, que fracasso, né, cara? Eu acho que pro homem essa parte pesa muito, né? O homem ali, eu tenho pra mim, ainda mais dia de chuva, né? Você tá caminhando assim, cara, se molhando, barra da calça, tudo molhado, você olha assim e pensa. E daí você olha para aquilo lá atrás também, às vezes o exemplo de alguém, né, lá atrás que você tem, e você vê se fracassando ali, muitas das vezes, aí você olha, pô, mas ó, eu tenho que dependa de mim, né? E aqui eu lutando. E o que eu sempre penso assim, até hoje a Isabel já é casada. Eu sempre comento da igreja, uma célula, alguma coisa, eu sempre falo assim, se você tirar a mulher da casa, você quer casar, tá, você quer tirar ela lá, né? Fez todo o processo, vamos colocar bonitinho aqui, namorou bonitinho, noivou, né? Casou e tal. Mas se você tirar ela da casa do pai dela, ter igual que ela tem, ou mínimo, melhor. Né? Mínimo, né? Dá igual, né? Ter igual ou melhor. E eu me senti muito fracasso. Eu falo assim, poxa, ela tinha de tudo. Na casa dela eu tirei, né? A gente casou, a gente fez certinho também, a gente casou, tudo no papel, né? E eu tirei ela e muitas vezes, cara, a gente não tinha que comer na casa. Faça uma ideia. Eu vejo, eu também, cara. Chegou uma época assim que foi pra me casar, eu também tinha esse mesmo pensamento, cara. Pô, eu preciso, né, vou tirar minha esposa, né? Eu tenho que dar o mínimo igual ou melhor. O mínimo seria igual. Né? Vamos colocar. O mínimo que eu posso chegar é igual que ela tinha na casa. Mas eu tenho que dar mais. Né? Mas ainda na minha cabeça era, sabe, ainda a gente tinha um pouco de coisa ruim na cabeça, né? Ainda a gente tomava umas. Todo mundo teve uma fase, né? Todo mundo teve essa fase nossa, foi bem complicado. Então, assim, que isso tudo engloba a parte empresarial. Eu falo assim, você ganha dinheiro e tal, né? Aí você quer festar, você quer fazer bagunça, você quer ir numa lanchonete, você deixa a família na casa, mas você quer ir festar. Chega teu horário de trabalho, você terminou, tô cansado, vou pra lanchonete. Mas e a mulher na casa? Tô cansado para ir para casa, mas para ir para lanchonete. Para ir para lanchonete, não tô. É mais ou menos isso. Tipo, eu posso, a mulher não. Então, assim, esse é o pensamento, né, que a gente tinha. Então, foi difícil essa época também. Mas eu falo assim, que tudo Deus tinha um propósito. E as coisas foram melhorando, sabe? Então, a gente trabalhou até 2010. Assim, meio sócio. Meio assim. Chegou uma época, sabe quando eu falo sustentável, né? Eu tenho que preciso ir para algum crescer, lugar, fazer alguma coisa. Sabe? E tinha um rapaz que trabalhava comigo e ele tocava na igreja. E ele trabalhava na igreja, eu sempre pedi, onde é que você vai? Vou tocar na igreja e tal. Sabe, mas ainda algo começou a me chamar assim. Então, quando foi em 2010, eu cheguei um dia e falei, viu, tô com vontade de sair
Aí vai embora de novo e tal. Não, assim, eu quero, sei lá, eu vou voltar a trabalhar com os clientes lá, mas eu quero, de repente, pegar o serviço, mas Pra eu mim, ser dono do fazer. meu serviço. Fazer diferente agora. Ele, então você quer terceirizar? Sei lá, acho que é isso. Vou fazer isso, terceirizar. Não, quiser fazer comigo o serviço, pode fazer, eu te dou desconto no serviço, você pega lá, traz para mim, eu faço. É só como vendedor, né? É, Quase isso. Só que daí eu já tinha aberto outros lugares também e eu comecei a fazer isso. Eu saí de lá. e os clientes você abre assim, Cristian, você indo, visitando ou você tem serviço, não tem? É assim, sempre foi assim. Olha, hoje Hoje é difícil, hoje não é, né? Hoje é- não. Mas antes era. Antes eu tinha que visitar. Eu ia visitar, eu já faço. Para quem você faz? Entendi. Referências, né? Que é o abrir carteira que o pessoal fala, né? Eu abri carteira. Mas eu faço com fulano. Não, beleza. Mas você faz? Que valor? É tanto. Não, então eu vou fazer com você essa vez para experimentar. Pra- Aí você fazia lá e já tentava acertar e fazer logo. Entendeu? Pra poder, Tipo, né? o cara me faz, mas leva 15 dias. Não, eu quero com 7. Então eu já ganhei metade. Para você ver Mas- o que é uma carteira de clientes, né? Porque garanto que você conquistou ela em 2003. E claro, E até hoje você até tem, hoje né? deve ter alguns clientes. Alguns eu não faço mais porque não é mais o tem rumo mais- dele, não né? é mais- ele parou de trabalhar com aquilo, né? Naquilo ali. Agora- Né? Dele já é outra coisa, que as notas fiscais estão informatizadas, né? Então, assim, a gráfica perdeu muito nisso. Com os anos, né, que foi informatizando, as serrarias, as cerâmicas, que eram os clientes que eu tinha lá bastante, sabe? E usavam muito as notas. Todos os comércios eram bloco. Nota fiscal, tudo manual. Então era bastante. Então, quando entrou lá mesmo, foi uma loucura. Vai ser a gráfica, vai acabar a gráfica. Mas é uma carteira de cliente assim. Você vê o bom profissional, né? Porque você teve uma recorrência de 2003, né? Até hoje você deve ter, né? Os mesmos, alguns deles. Alguns sim. clientes, e até outros que foram chegando, né? E você, quando você comentou, você teve a tua gráfica, não deu certo, voltou para a reserva, conseguiu trazer os clientes de lá, largou, começou a terceirizar e continuou com os mesmos ali, para você ver como que é Eu um falo bom assim que profissional, né? o vender, Christian, uma vez é fácil, né? Você Só fazer enfeita o pavão ali, como dizem, né? O Literalmente. vender uma vez é fácil. Agora, você vender mais uma vez, aí vai muito do profissional que a pessoa é, né? Do relacionamento que ela cria. Então voltei a fazer isso. Aí nessa época eu já tinha comprado um carrinho, né? Então já tinha um carro, já tinha meu carro para fazer as Você tinha visitas. essa liberdade, né? Pra poder estar aí de vida. Já tinha as visitas, já tinha liberdade. Então foi aí que foi crescendo essa parte. Mas a história foi muito grande até chegar onde a gente está hoje. E talvez no outro dia a gente até conte, porque ainda assim continua fazendo algumas coisas erradas. Né? Fala que daí você já tem um carro, você já quer sair para bagunça. Fica aí mais longe, né? Viu? E é assim normal, né? Eu tenho isso, mas eu quero, né, cada vez mais. É natural do ser humano, né? Então, mas aí ela surgiu, foi bem, eu fui terceirizando, né? Eu terceirizava fora e tal, fui entregando e aos pouquinhos foi crescendinho, pouco, mas sempre dependendo ainda, né? Mandava por favor e tal, e vamos indo. E há alguns anos, né? Eu terceirizava depois na minha casa. Instalei um computador, instalei o CorelDRAW. Né? Aprendeu E a aí, mexer na marra. na marra. Ligando, não tinha celular. Não tinha YouTube igual tem hoje, né? Não, o primeiro celular eu tive foi 10 meses ainda que minha mulher. É verdade, desse jeito. Quer usar, era assim. Então, mas aí a gente já começou, quando eu montei como se fosse um escritório, comprei uma escrivania, coloquei no meu quarto, um computador, os programas que tem, só terceirizando, mandava e tal. Depois ia pegar, pagava, pegava, recebia. Era essa loucura. Por muito tempo foi assim. Até uma época que surgiu assim, que eu não conseguia mais, estava muito corrido e eu já não podia ficar parado ali, sabe? Eu tinha que Já me Tem um surgiu ponto, né? isso. Daí já me surgiu a ideia, eu tenho que abrir um lugar. Isso falo dentro de um ano, né? Então, em 2011, eu tive uma experiência diferente. Então, foi onde que a minha vida deu uma guinada, sabe? Algo aconteceu na minha vida, que a gente estava num momento muito difícil no casamento. Eu falo assim que o empresário, não sei se é todos, talvez alguns casos vão passar por aqui, que nunca deu errado. Iniciou certo e até hoje está certo também. Mas o meu caso foi diferente. Então, assim, quando a minha vida estava numa fase muito difícil, sabe? Ainda tinha essa, que eu falo com o bagunça e tal,
a gente estava numa época difícil, casamento, sabe? Estava bem complicado. E eu precisava de algo na minha vida. Meu Deus, minha vida. Ali a minha vida. Fala o momento mais difícil teu da tua vida, desde que você começou até esse momento. O momento mais difícil foi esse? Sim. Foi porque eu acho assim. Hoje o meu pensamento é diferente. Mas nessa época eu estava quase em separação. Eu estava. Não adianta você ganhar dinheiro. Você ganha vê que dinheiro, compra. não é nada. Mas você não tem. Eu não tinha expectativa de voltar para casa, pra você ter uma ideia. Eu preferia, velho, tanto é que eu só tinha hora para sair. Sabe? Pra chegar, né? Pra É, chegar. minha esposa não sabia nem se eu ia voltar aquele dia. Olha pra você ver que ponto a gente chega. Eu falo daí o que é. Chegava em casa, meia hora de sair de novo para ir para empresa. Minha ideia era voltar. Eu não tinha empresa ainda. Ah, não tinha Não, ainda eu não tinha escritório. Era lá na Era casa. na casa ainda. Era. Mas eu fazia todo o serviço, mandava, depois ia pegar e ia entregar. Só que assim, eu era um cara muito. Não sei nem que palavra usar, pra falar a verdade pra você. Sabe, eu era assim com uma arrogância tão grande, sabe? Que eu Que deixava. acho que cresceu de você. Cresceu de volta, eu falo assim, cresceu de volta. Eu sou de novo empresário, agora tenho um Tô carro. aqui agora de volta. Nem era um carrão, sabe? Eu falo, não era um carrão, era um Escort que eu tinha. Escort Hobby. Esse Não aí era vermelho, bordô. Não, era um prata. prata, é bonito, o prata. Não, era bonitinho, sabe? Aí já tinha umas plotagens, já tinha feito. Ah, já tinha feito? Tinha, né? umas Uma loucuras. impressão ali. E você fazia isso. Não, eu mandava fazer, Mandava eu não fazer. tinha nada. Mas daí assim, Terceirizado. mas o que era o meu problema? Ainda tava nessa fase de se achar que você já é o cara. Última bolacha do pacote. Então assim, ainda fui dando muito, achando que eu era o melhor de novo, sabe? E eu acho assim que eu tinha que quebrar de novo, sabe? Eu falo O assim, problema eu é que tinha o que homem pôr ele de não novo. aprende, né? O homem é muito difícil o homem que aprende vendo os erros dos outros. Tem gente que tem que errar três, quatro vezes quatro vezes. pra Então, aprender, né? então o que eu fiz? Aí chegou na minha fase, estava bem complicado. Eu falo assim que eu estava numa hora do vai ou racha. Eu não tinha expectativa de voltar para casa, minha esposa também não queria nem que eu voltasse para casa. Imagina até onde chegou, né? A gente chegou assim. Então eu falo que não adianta eu ter uma empresa, eu ter que não era uma empresa ainda, sabe? Vou dizer assim, não era a Chiquinha hoje. Era como se fosse um revendedor. Mais ou menos isso. Na verdade, eu não tinha empresa. O nome da Não minha tinha empresa, nada, você só era um o nome da minha atravessador, empresa, né? da minha empresa era Christian Impresso. Christian Impresso. Olha que maravilha. Christian Impresso. Era a minha O empresa. ego era tão grande, me Que era perdoe. até o nome da empresa do meu nome. E-mail, tudo isso também. Então era assim. Mas era o cara. Só que a minha fase da vida chegou nessa época difícil, sabe? Mas chegou numa época tão difícil que eu falo pra você que a minha ideia era coisa pior. E acabar com tudo ali mesmo. Então, a minha vida tava difícil. Naquele momento tava insuportável. Tava insuportável. Eu falo assim, até pensei coisa ruim mesmo. E acabar com tudo mesmo. Pra mim, sabe? Então, você vê como que não adiantava você trabalhar, ter uma renda boa, entreguei bastante serviço e tal. Tô vindo pra casa, mas... Tá? Nessa época a gente já não tinha mais essa loucura que eu falei pra você, cortar a luz de água, e dia não começar. Então assim, já tava melhor. Mas faltava algo na minha vida. Foi onde tudo mudou. Cuidado para fazer um encontro, minha esposa foi primeiro, depois eu fui, e a minha vida mudou através desse encontro. Deus e tal, da igreja, e a gente voltou decidido a mudar. Ali foi uma virada de chave. Foi a virada de chave. Foi o início da virada. Isso da virada de Porque eu falo que você precisa do start. Você precisa do toque. Mas tem coisa que vai ser com você. Mas então, dali em diante, a minha vida já começou a mudar. Eu falo um testemunho que seria muito longo, mas eu vou abreviar para você. Então, em 2011, a nossa vida mudou. Começou a se consertar. Mas como que as coisas aconteceram? A minha vida familiar. Precisou começar lá embaixo. Precisa arrumar a casa, né? Geralmente a gente fala que você precisa primeiro arrumar a casa para Geralmente é arrumar a depois casa. Mas depois, Eu precisava ter o quê? Um propósito, um fundamento, ter algo para correr de lutar, atrás, né? Para correr atrás. Pra lutar. Então a minha vida mudou ali. Em 2011 a gente foi para esse ponto e tal, e dali a gente começou a fazer parte de uma igreja. A nossa igreja hoje, que é a lugar de reserva. A gente começou a fazer as coisas diferentes. Tanto é que daí surgiu a oportunidade de eu abrir uma sala. Olha como que as coisas foram, sim, coisas rápidas. Curto período de Curto tempo, período.
a mudança de chave foi tão... Você viu mesmo um mover espiritual ali. Muito, muito grande. E pessoas. Eu falo assim que Deus usou muito meu sogro para nos abençoar, mas nós não fomos capazes de tocar o barco ali, né? Então, sim, Deus usou outras pessoas, a gente fez essa mudança de vida. Mudamos de vida no sentido assim, valorizar a família. Deus me mostrou que eu tenho que não ainda que eu seria o que a gente é hoje, mas eu tinha que dar valor naquilo que eu tenho primeiro. No momento, né? Sim, Que você tinha. o que era mais importante, e é hoje mais importante para mim, é a minha família. Né? Deus em primeiro lugar e a minha família. É o que é a base. Então, assim, a gente consertou o quê? Primeiro a família, sabe? A gente mudou todo aquele foco. Eu falo assim que entre eu e minha esposa, né? O grande perdão, nossa, assim, as coisas foram muito, sabe? Deus agiu muito na nossa vida, nessa época. E depois daí, a gente começou a frequentar uma célula e tal. Aí já surgiu a oportunidade de arrumar uma sala. Mas eu já não queria mais esse nome. A gente já pediu, não, queria um nome bíblico. Ficou no passado isso aí. Isso, Né? queria mudar. Christian. É mais o Christian. E sugeriram para nós, o que você acha desse? Aí a gente escolheu. Resolveu colocar Chique na impressa. Esse foi o nome de alguma sugestão? Sim, sugestão. Não, sugestão. Porque a gente não sabia nada. Eu falo assim, início, né? a gente veio para a igreja, mas não sabia nada. Não sabia nem... Shekinah significa glória de Deus. Glória de Deus. Né? Então a gente queria algo relacionado. Porque foi com Deus que as nossas vidas mudaram, né? Então mudou, mas ela mudou primeiro lá, sabe? Daí a gente já conseguiu trocar de carro também, sabe? Olha, eu falo assim, foram acontecendo, mas eu ainda precisava do carro. Então foi trocando. A gente morava ali ainda, mas a gente já conseguiu abrir uma sala. E ali as coisas começaram a ser abençoadas. Tudo mudou quando eu comecei a mudar. Fala assim que primeiro precisou um reconhecimento muito grande em mim, que eu não sou nada. Que não sou esse cara, o dono, o doutor, não sou. Deus que agiu na nossa vida. Então, ali a nossa vida mudou e foi começando de pouquinho em pouquinho. Fala assim, resolvendo os problemas. Sabe? Mas ainda assim, foi longe a loucuragem, sabe? Mas eu falo assim que as coisas começaram a se encaixar. A gente já começou a fazer as coisas certas, né? Começamos a participar de algumas licitações corretas, porque a gente já fazia muita coisa errada também nesse meio tempo. Fala assim que errado que eu digo assim. Antigamente era comum, né? Esse tipo de no coisa, sentido né? assim, você está indo lá, eu estou tanto você não ir. Antigamente era comum esse tipo de coisa. A gente parou de fazer, não fazia mais. Então, só coisas certas. Mas foi difícil vir coisa certa, sabe? É porque o errado a gente faz, né? O errado você já sabia de cor. A gente já nasce sabendo, né? Então a gente começou a fazer as coisas certas e não foi fácil, sabe? Mas muitas pessoas que se aproximaram, não, vai dar certo, vai dar certo. E as pessoas começaram a me dar serviço. Não, vem aqui, eu preciso fazer tal coisa e tal. Mas começaram a acreditar, né, você? Começaram a acreditar em nós. Em mim, primeiro, porque ainda era eu. Era você. Aí trabalhava só eu lá na gráfica. Era uma salinha pequena, né? No Norbit ali. E a gente começou a trabalhar ali, e ali as coisas foram melhorando. A gente começou a ter uma outra gama de serviço, fazer carimbo, fazer purificação e tal. Aí, ali você abriu, então, um leque maior daí, né? Então, ali aí que entra aquela questão de criatividade e diferencial, né? Isso. Então, ali que você como que foi isso? Você olhou pro mercado, o mercado te solicitou isso aí, você viu que estava mudando a visão. Porque nessa época eu já tinha parado as notas fiscais. Não tinha mais. Então você tinha que achar já era. Então eu já fui empurrando para quê? Daí eu ainda podia fazer cartão de visita, folder, cartaz. E aí, quando a gente abriu essa sala, alguém perguntou: você não faz adesivo? Adesivo impresso, de recorte? Não faço. Mas opa. Carimbo eu não fazia. Atento, né? Carimbo eu não fazia, eu terceirizava carimbo também. Então, vamos surgir a oportunidade de fazer. É uma maquininha, manual e tal. E sempre ali aos pouquinhos. Sempre aos pouquinhos. Os pés no chão dessa Sim, vez. Sempre devagarzinho. Uma maquininha, tanto, arrumou dinheiro primeiro, compra e fomos indo. E ali a gente foi prosperando. Daí dali, um certo tempo, a gente mudou numa sala maior. O seu Abraão ali, a gente ficou muitos anos ali. O seu Abraão, a dona Helena, pessoas assim que a gente gosta muito até hoje, sabe? Pessoas também que nos apoiaram muito, né? Aluguel justo, bom ali e tal. A gente criou uma afinidade muito boa com eles. Então, até passar ali, a gente já foi
mudando. Só que daí, quando eu passei para aquele lugar, a Dani me ajudava, né? Ficava para mim, eu fechava para viajar. Eu fechava a empresa para poder viajar, para ir poder fazer entrega e tal. Daí, a Isabela já veio trabalhar comigo. Já veio trabalhar comigo. Daí, veio Para manter a loja aberta. Para manter a loja aberta e tal. E ela foi se interessando também, né? E ela foi se interessando pelas artes, pela parte mais visual e tal. Né? E ela foi tendo umas ideias melhores e deixando algumas coisas com Você foi deixando, foi percebendo. Isso. Eu fui deixando algumas coisas com ela, algumas coisas eu fazia e tal. Mas, assim, grande parte ainda era terceirizado. A gente montava as artes e mandava para fora. 3, 4 dias, prazo de produção, eu ia buscar, voltava, entregava, os adesivos a gente ia aplicar. Né? Então, assim, era bem limitado. Mas aí eu já estava somando, né? Já era 2, né? Já era eu que podia atender, fazer visita, e a Isabela que já ficava na empresa. Né? Já foi mudando. Já viramos uma empresa melhor. Empresa, né? Uma empresa, né? Empresa de uma E pessoa. o que você acha hoje, Christian, que diferencia você hoje? É o que? É esse tratamento mais pessoal que você tem com os clientes hoje? Porque, querendo ou não, hoje isso faz muita diferença, né? E você acha que isso foi difícil para você? Você tem isso aí? Você sempre foi tranquilo essa parte de comunicação? Não, eu falo que eu sou conversador. É. Isso é bom, né? Quando eu faço, geralmente fim de ano a gente vai entregar as folhinhas, né? Tem alguns clientes que a gente faz umas folhinhas no calendário e tal, e eu vou entregar. E um tempo atrás, a gente fazia uma viagem de família, né? Vamos entregar, falei, vamos tudo junto. Meu Deus, eles ficavam doidos. Ficava bravo com você. O cara não Mas era só sai. entregar. O cara fica uma hora lá. Era só entregar para receber, para a gente ir embora e tal. Não, meu entregar era uma hora conversando com o cliente. Mais, né? Viu? Isso não percebe, né, Christian? Ainda mais quando... Eu lá não percebia, né? Mas eles lá Mas, ficavam claro, doidos. não. Mas assim, às vezes a conversa, você tá conversando, você percebe, a hora passa. Então, eu acho assim, que é um diferencial. Então, a empresa nossa, que nós vamos tratar hoje, a gente precisa ter diálogo, porque se você parar para pensar, né, vamos avançar bastante agora. Depois de um tempo que a Isabela já estava comigo, veio o Lucas, né? Então, a minha ideia era o que? Era trazer eles para junto. Ser algo mais familiar mesmo. Porque a gente... Aí Deus já me dava umas ideias, né? E que nem você mesmo falou, alguns clientes, você faz isso? Não faço ainda. Opa, Já vamos tá correr tendo, atrás né? para fazer. Só que daí já vai ter mais gente. Então, assim, já era eu e a Isabela. Até a Dani já parou, ainda ajudava de vez em quando, mas ela já tem as ideias. É legal que você distribuiu bem, né, essa questão, né? Você hoje fica mais na parte do atendimento do cliente, muitas das vezes, né? E daí hoje a parte mais gráfica ali, visual, fica com a Isa, né? Parte de artes. Né? A parte de artes ali, o Lucas ali pegou mais essa parte que é junto com você, né? Isso. Você tá passando mais essa parte do comercial para ele, né? Desse contato com ele. Então foi isso. Daí deu uma época que a gente começou a aumentar o serviço e agora precisa mais gente. Mas na minha mente, eu trazer ele para... Mas começou assim, ó, pra você ter uma ideia. Você quer ajudar o pai a fazer tal coisa? Tá, ajudou, entendi. Aí daqui um dia, você tem alguma coisa para me fazer? Já mudou, né? Já mudou, né? Você tem uma coisa pra fazer? Já mudou. Porque ela já recebia um salário dela, né? Era o salário dela, né? Recebia o salário dela, né? Ela já recebia. Então, e ele veio somar dessa forma também. Mas a gente ainda tinha pouco maquinário, a gente era a maioria mais terceirizada. Mas ele veio para me ajudar na parte da aplicação de adesivos. A gente fazia tudo terceirizado. Quando vinha, ele ia me ajudar a aplicar. A gente foi junto assim. Então, foi por um tempo. Porque você conseguia correr atrás de outro enquanto ele aplicava. Sim. Só que daí o que acontece? Aos poucos, a minha mente daí sempre foi... De um certo ponto, eu precisava sempre trocar de carro, porque eu precisava de um equipamento melhor para trabalhar. Precisava de uma dizer assim, o meio de transporte eu tenho que contar com ele. Sim, Não pode ele, ficar na mão, né? pode ficar na mão. Eu sei que eu tenho que chegar lá. Né? Eu Então, tenho que ir para tal lugar, longe, né? então passava tempo, a gente já ia trocando. Né? Então a minha visão foi sempre o quê? Os meus equipamentos têm que estar em dia. Eu considero o carro um equipamento, Sim. porque hoje ele é o que... Ele também é do lazer da gente. Uma ferramenta de trabalho, né? Sim, mas eu preciso dele. Se eu não tiver o carro, você consegue trabalhar. Né? Depende do freio. Então, o carro ele é uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, né? Para vocês também. Sim. Né? Eu não preciso dele. Então, eu precisava sempre ter um carro em dia. Então, Deus abençoe a gente. Então, o carro e tal. E Deus nos abençoou com zero, sabe? Que legal. Olha, eu falo assim que
E qual foi a sensação? Porque né, você vinha pegando um seminovo, né? Sempre ali, e a hora que você foi e pegou um carro zero, cara. Cara, falar pra você que. Mas que muda, né? Mas aí eu já tava com o pé no chão. Já foi Essa diferente, é a né? ideia, Já foi Eu diferente. já fui pro carro zero. Até chegar lá ainda teve outros perrengues, né? Carros que deu problema e tudo mais. Mas a gente já tava diferente. O diferente é que, assim, cara, você parar e, vencemos, né? Como você tá enxergando Mas não é só ele, sabe? Eu consegui comprar um carro zero. Mas o meu pensamento é eu ainda preciso investir lá. Então eu não. Minha ideia era sempre assim, Isso aqui paguei não é essa tudo, né? máquina. Isso aqui não é tudo. Eu paguei essa máquina aqui, mas agora, ó, eu tenho essa aqui que eu tô sonando, já tô comprando lá, tá correndo. Sempre lembrar, né, do Christian que tomava chuva, né? Eu acho que esse é o maior combustível, né? É. O Christian lá que tomava chuva, chorava, indo embora. E eu lembro desse tempo. E eu falo que hoje ainda já é fácil, né? Lá na minha casa ninguém mais toma chuva assim, né? O Lucas já vem, sempre veio, a Isabela sempre veio de carro, então eles não passaram essa época. Mas eu sempre conto e eles sabem disso. Então, assim, quando a gente veio mudando, o ramo foi seguindo, faz isso, não faço, mas é uma máquina, então põe atrás, pá. E a gente foi inovando. E alguns anos atrás, agora, meu sonho era ter uma máquina de impressão de adesivos, que é caro. Assim, então eu sempre terceirizava, isso aqui é caro. E eu levo 3 dias e tal. Então a gente foi sonhando, eu sempre falava, ó, precisa fazer. Mas até eu cheguei a falar com um vendedor. Aí já é uma outra mudança de chave na nossa vida. Assim. O vendedor falou assim, mas quanto você paga a terceirização? Ah, não sei. Então, não vou te vender a marca. Nem vou te falar. Ó, o valor dela é X. Né? O valor dela é X. Né? Isso já era lá em Curitiba. Eu já tinha muitas amizades com o pessoal. Ó, o valor dela é X. Faça para mim um cálculo do que você gasta em terceirização por mês. Você vai me pagar. Daí, quanto você gasta para ir buscar? Qual que é o teu custo até chegar no teu? Aí eu vou te ajudar. Nós vamos dividir, fracionar em 12 meses. Se ela não der, a parcela que você pagaria não é a hora de você comprar. Esse eu acho bacana, porque hoje em dia a maioria das pessoas só querem vender, né? O cara teve esse pensamento. E nessa época eu poderia comprar ela. Porque eu já estava conversando com ele. A gente já estava com nome, já estava, sabe? Já estava trabalhando bem. Mas daí ele falou isso para mim. Eu quebrou. Sabe? Voltei. E eu falava com ele. Eu falava criança. Eu falava com a Isa, eu trocava ideia, tem uma máquina assim tal, o que vocês acham? Não. Mas eu sempre com esse pensamento que ia dar. Mas não dava, sabe? Por 3 anos eu fui tentando, não deu. Chegava um cara, ó, tá tanto. Cara, pouca margem, o que você acha? Tá. E o cara lá, sabe, ele queria vender, eu falei, eu quero vender pra você. Daí compramos uma máquina lá, ó, vamos falar, precisava de uma máquina de recorte melhor, maior e tal. 10 mil reais a máquina. Isso, eu não vou lembrar, mas acho que uns 3 anos atrás. Não, uns 3 ou 4 anos atrás que eu precisava dessa máquina. 10 mil reais a máquina, mas já me ajudava bastante, porque eu já estava com alguns clientes que eu precisava fazer adesivo de recorte e tal, mas já tinha sido maior. Máquina de 60. Entendeu? 10 mil. Nessa empresa que o vendedor estava lá. Aí eu falei, viu, mas a empresa vende pra você, veja lá o que você precisa. Sabe que vendo no boleto? Vendo? Cara, fazendo 4 vezes pra você. Vamos fazer lá, vai passar? Vai, 4 vezes. Só que os caras me falaram que 4 vezes era 28. Forma de pagamento. Cara, em 2 meses eu paguei. Não dava 30, né? 4 boletos, né? 4 vezes. Mas na minha mente, e olha quanto eu comprei essa máquina. Por mensagem do WhatsApp. Mano, tem. Como você vende? Viu, fazer 4 vezes você pode? Pode. Ó, mas ela é 10 mil, pode? Você pode? Boa, eu vou buscar essa máquina. A Dani foi comigo, a gente foi buscar essa máquina. 45, cara, 60, não deu 60. Não deu 60, né? É 28, daí 45, depois 7, e depois é mais 15, né? É 15, 7. Eu sei que 7 e 15. Eu sei que 60, deu 60 dias, eu já tinha pago 10 mil, cara. Mas faça uma ideia, em 60 dias eu tinha pago a máquina. Já tava, não? Olha, já tava, né? Mas foi sofrido. Mas deu certo. E aí, assim, já tava com uma máquina maior, melhor, mais nova, rápida. Então, e o Lucas foi para essa máquina. Entendeu? Aí a Isa faz arte. Eu para atendimento cliente, viagem, entrega, e o Lucas no recorte. As máquinas de recorte que já não terceirizava. E depois a gente ia fazer as aplicações. E
passou agora muito tempo, a Isa fez uma faculdade de tecnólogo em designer gráfico, né? Eu fazia arte, se eu pegar as minhas artes que eu fazia no computador, eu nem coloco do lado dela. Nem gosto de ver. Nem comparo. Né? Eu já fazia umas coisas que nossa, Você achava, nossa, meu, o cara ali. muita gente falava, Muita ó, gente. top essa arte. Eu fazia o serviço daquele jeito. E tava top. Pra mim, no meu pensamento. teu, Mas né? é que eu, mas Naquele momento do Naquele mercado, momento. né? Naquele momento do isso mercado, mesmo, né? naquele momento as artes eram assim. Mas daí quando veio a Isabela e ela veio, eu falo assim que ela somou Veio com muito. outra visão, né? Veio com outra visão. Pensamento diferente. E querendo ou não, né, a gente tem uma visão mais jovem, querendo ou não. Também. Modernizou muito a empresa, né? Modernizou. E foi assim, a pandemia, vocês lembram da pandemia? Então a pandemia nos empurrou para isso muito rápido. Né? Então foi a época que também acelerou esse processo. Então ela ficou com a parte, né, a Isabela ficou com a parte de arte, e ela atende o WhatsApp e também a parte do Instagram. É com ela também. Esse é Parte principal, de né? divulgar essa Hoje em dia parte, o marketing ele é o principal, né? eu falo agora, se pegar o meu Instagram, vai dizer, meu Deus, quanto tempo faz que você não posta nada. Mas eu falo assim, se eu tivesse tempo para ficar no Instagram, não tinha tempo para mim, para outras coisas. Mas então, assim, ela cuida bem dessa parte e cuida muito bem. Sabe, eu falo, a Isabela é o braço direito ou esquerdo, junto nessa parte. E o Lucas também, a parte do adesivo do recorte, ele é o direito e o esquerdo também. Fala assim que. E eu penso que eu também tenho a minha parte lá dentro. Eu falei já dias atrás para eles, né, e falo abertamente. A nossa empresa hoje, né, nós três ali, é um pilar essencial. Se eu faltar ali hoje, ficar 2, 3 dias fora, eles fazem a minha parte. Só que eles têm que cuidar da deles também, e alguma coisa da minha vai falhar. É um conjunto, é uma engrenagem, né? Isso. O Lucas também, se ele ficar lá 2, 3 dias, nós vamos dar conta? Vamos dar conta, mas não vamos demorar. Tem coisa que era para um dia, vai ficar vai dois. para 2 ou 3. E a mesma coisa a Isabela. Os dias a Isabela foi viajar lá, meu Deus, não foi quase não. Não vai mais viajar, não vai mais viajar. Não teve uma postagem do Instagram, Parou tudo. nem um pontinho, nada. Não teve nem atualização do WhatsApp. Teve cliente que a Isabela foi responder quando ela voltou. Segunda-feira, terça-feira. Né? Na terça-feira foi responder. Daí era coisa que ela te responde. Né? Então, assim, é porque ela é muito rápida nessa parte. Então, quem você falou de uma linguagem mais jovem, algo mais. Que ela foi para esse caminho. E eu falo que ela domina bem essa área. E se você for parar para ver aqui, como uma empresa é formada por setores, independente se é uma pessoa só, o setor, dependendo do tamanho da empresa, setor, né? E dependendo do tamanho da empresa, precisa setorizar. Então você precisa ter um setor que é só rede social, um setor que é operacional, que é corte, por exemplo, um setor que administra, querendo ou não, é você. Isso é uma coisa que a gente sempre também fala, né? Porque assim, precisa ter processos, né? Que cada um tem que entender aquilo que ele tem que fazer, igual você, né, deixou bem claro essa parte, que cada um tem a sua função e é uma engrenagem, e precisa ter separado o setor, né? Você, a parte de marketing, né? O relacionamento do cliente, essa parte de produção. E isso é importante deixar bem definido, né? Porque na ausência, ele continua funcionando, né? E a empresa ela tem que funcionar assim, né? Então, assim, eu sempre, algumas pessoas, a gente sempre começa a ver também outras pessoas que deram bem, outras histórias e tal, e o que me colocou na cabeça, assim, algo que a minha empresa, ela não pode depender de mim, só de mim. Exatamente, só. O Cristian viajou, não sai mais nada. Acabou a check-in. Ninguém atende, vamos fechar, porque não dá certo, não roda. Ele não tá aí, não. Hoje eu posso sair e eu saio, né? Que amanhã mesmo a gente já vai para fornecedor, né? Que é a minha parte. Então, assim, eu saio, a roda. Assim como a Isabela sai, a empresa também roda. O Lucas sai da empresa também roda. Só que ela roda na minha parte e já não faz. Né? Então eu falo assim, nosso setor. Até faz, né? Só que tem que isso, ter é mais um tempo a mais. não para, né? Por completo. Eu mesmo, tô viajando, né? A parte do orçamento é comigo. Ainda eu vou respondendo a mensagem, ó. Precisando do orçamento. Só me passa e eu vou fazendo também. O que eu consigo fazer, que o WhatsApp nos ajuda muito nisso. Eu consigo orçar, fazer, passar para eles e tudo mais. Então, a minha empresa ela não depende de mim. E eu acho que é isso que ela vem crescendo. Claro, a gente tem muita coisa para acertar, que eu falo assim, que hoje empreender ou você ser o dono de uma empresa, não quer dizer que você é o melhor de tudo e você nunca vai passar por problemas mais. Porque eu tive muito problema no passado,
Quebrei muitas vezes, quebrei 2 vezes, vamos dizer assim, mas hoje, com o pensamento que a gente tem, eu creio que vai mudar, só está mudando para frente, né? Mas, assim, novas conquistas, novos desafios, né? Então, assim, agora, recentemente, a gente mudou, né, de ambiente, né? Saiu do ambiente que há muitos anos estava, né, que é o Consolidado já, né? Ali. Isso, a gente já ficou já pequeno. sabia onde era, né? Já ficou Já pequeno. não comportou mais o Não, tamanho, né? não, porque eu e o Lucas é isso, apesar de ser só 3, a gente já tava um E impresso. são gigantes os três É, ainda, entendeu? né? Os três são entendeu? gigantes, né? Maior é o... Mas o que acontece? Eu preciso usar o computador. Então, para o que você está fazendo, que eu tenho que fazer o meu. Aham. Eu já estava desse jeito. Então, a gente precisava mais centralizar nossa vida de forma diferente. Então, onde a gente inovou, a gente foi para um outro ambiente, espaço maior, né? Ou vocês conhecem lá, sabem como que a gente fez, né? E a gente precisou de mais pessoas para nos ajudar, né? Mais pessoas para confiar em nós, né? Então, mudou a nossa cabeça. Só que algo melhor ainda aconteceu nesse meio tempo. A gente conseguiu comprar a máquina. Essa Pra- tão ano sonhada passado, máquina. Então, assim, a gente conseguiu comprar essa máquina. Foi o ano passado. Cheguei no cara lá. Aí foi interessante o seguinte, a gente vinha muito terceirizando, antes de mudar ainda para a empresa lá. O vendedor me ligou. Como é que você está? Cara, eu mudei de empresa, estou numa outra empresa, uma máquina melhor e tal. Vamos ver. Sabe, ver de novo. Pensando, esse cara vai me... Você vai me jogar a bola de agrafia. Pensei de novo, vai Tá começar pago tudo dos de dois. novo, ele vai me levar lá em cima e depois me tira o chão de novo. Falei, mas será, cara? Não, vai dar certo agora, sabe? E eu agradeço muito esse cara. O nome dele é Wesley. Serilon, lá de Curitiba. Pensa no cara que acreditou em mim. E ele falou assim, vamos ver. Falei, vamos. Passei na PJ, mandei. Só que eu era MEI. E o MEI não tem um limite muito grande assim. Sem aprovação, Sabe, né? ter ali, mas tem que saber o crédito. Tem que onde buscar, comprovar, né? tem que comprovar Onde buscar todo o isso e faturamento. Tá, eu falei assim, cara, mas vou falar porque eu preciso chegar nesse ponto. Cara, quanto que é a máquina? É X, cara. Eu falei, mas é um passo grande. Não, mas vamos lá, vamos passar. Vamos fazer toda aquela conta de novo? Não, a conta já passou. Já tinha passado a Não, conta. aí eu já tinha. Aí ele falou, você já fez a conta? Não, eu faço lá. Pá. Mandei. Não, cara, já tá certo. Já tá certo. Então você já estava terceirizando ao ponto do que Ao ponto já tinha Estava passado. cobrindo, né? Já Então, podia meu pagar gasto ali já tá- parcela da Aí foi isso. Então a gente tentou correr atrás. Só que daí, assim, por ser meio, eu não consegui financiamento, nada. Tudo que eu tentava, não dava. Nada. Eles tentavam no banco deles, não dava certo e tal. Aí eu falei, não dá. Daí ele falou, viu? Mas eu conheço você. Vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o pessoal. Conversou. Você dá X de entrada e eles parcelam em 10 vezes. boleto. No boleto. Isso que é credibilidade, né, Cristian? No boleto. Falei, mas as parcelas eram... Cada boleto é de 6 mil. Mas isso só... Mas eu te dava a entrada. E era uma época de feira. O cara, só que assim, o valor dessa máquina é X hoje. Só que se você não fechar hoje, esperar passar essa feira, vai Aumentar o aumentar. valor Só que mercado. assim, a demanda vai ficar muito grande. Talvez você não consiga essa máquina para agora. E a gente precisava da máquina no ano passado. A gente queria essa máquina. Falei, não, vamos ver. Então. Eu corri atrás. Consegui a entrada. Então, se você conseguiu, deposita a entrada, eu faço o contrato. Não, mandaram o contrato, eu assinei digital, mandei, passou, aí mandei a entrada, agora a máquina. Só que deu muito problema, né? O pessoal da Visual Software lá que nos socorreu, né? Porque daí precisou. Nós não precisava de um no-break, nós precisava de um estabilizador. O pessoal lá Comprando. te ajudou. Ajudou muito. Não dava certo, veio errado, veio daquele jeito, o cara não libera se for assim. Daí, meu sonho estava muito grande já. Porque eu já tinha conseguido comprar a nossa casa, que é alguns sonhos. Que A legal. gente já tinha uma sala que era para ser da minha esposa, essa sala. Aí eu ia guardar, acho que o giganga lá. Aí eu desalojei ela e fiz a sala de impressão. Por quê? Porque Parece que foi feito programado. para aquilo ali. O tamanho, tudo Isso, a certinho. gente fez essa Você sala, engrupiu ela, cara. Fez Não, o tamanho eu da falei que dela. ia pagar aluguel para ela, até hoje não paguei. Mas ela, né? Mas Entendo, daí, né? desalojei ela da salinha. Mas então, montamos essa sala e ela virou a sala de impressão. Passou por um perrengue, até chegar lá, porque eu falo sempre problema de energia e tal, mas resolveu. O pessoal lá do visual, acertamos lá o tal do estabilizador, deu certo e tocamos. Daí eu digo assim, a gente parou de terceirizar. A gente paga as parcelas tal lá, sabe? Só que assim,
Eu parei com aquela terceirização. A gente começou a mandar no serviço. Eu tinha Consegui passar tempo, né? Tempo. e tempo. Ganhar tempo, É, na verdade. a palavra hoje é Aquele que demorava 3, agora você consegue, por exemplo, agora é 2, né? Falo Dois. menos, eu falo pra Menos. você, a gente tem serviço que a gente precisa dos 3 dias, mas assim, finalização da arte, fazer a impressão, agendar a aplicação, daí ele tá nisso aqui, mas vamos supor, eu terceirizava a banner, perfurado, adesivo, tudo eu terceirizava, era 3 dias de terceirização, mas eu tinha uma empresa lá que me ajudou muito e era muito parceiro, então às vezes eu conseguia até no dia, Legal. mas eu tinha que viajar para buscar. buscar. Então eles me ajudaram muito, mas eu tinha que viajar. Mas assim, já aconteceu deles mandar. Hoje eu tenho uma empresa assim que eles ligam e precisamos para hoje. Depois do almoço estamos entregando. Você entendeu? A nossa, não falo assim, o Cristo tem um preço barato. Não digo que eu tenho um preço barato, porque tem gente que fala, mas eu fiz lá, mas é caro. Mas não é que é caro. Eu vendo a qualidade. Sim, exatamente. Meu trabalho você fala, né, João? Não é preço, né? Valor, né? É aquilo que você consegue entregar mais e você garante, né? Isso. Então, E o tempo, querendo ou não, o tempo ali, ele determina o preço hoje em dia, qualquer lugar que você vai. Então, assim, o que a gente hoje que a gente entrega é isso. A gente tem uma rapidez, né? O cliente manda lá a arte, a gente aprova e tal, deu certo, a gente já pode rodar de um dia e entregar no outro. E a gente tem feito isso, a gente seleciona tudo que tem para fazer hoje, imprime de manhã, dá acabamento à tarde, já faz a entrega. Mas já tem mais arte, já tá chegando a arte. Mas hoje já saiu o adesivo lá agora, vai entrar banner, vai entrar outra coisa. Então, Tem uma linha de produção. então a gente conseguiu essa máquina no passado. E eu tinha outro sonho. Eu tinha sonho de fazer carimbo. Por exemplo, na gráfica, tipografia, o carimbo levava 2 horas, 3 horas para sair. Que ele era feito em gesso. Botava as letrinhas e tal, daí fazia uma mistura no gesso, essa chapa de gesso colocava ali, fazia secagem, daí depois uma borracha de carimbo nesse gesso que estava ali tudo. E daí uma máquina de carimbo que ela era quente, ela derretia aquela borracha e fazia ali. Levava 2 horas, 3 horas fazendo carimbo. Também não podia cometer erro se fizer Imagina, né? Depois que passou, veio o carimbo de polímero, que até eu comecei a fazer de polímero e tal. Então, mas nessa época do carimbo, que eu já fazia no polímero, antes de eu chegar nela, quando eu comecei a terceirizar, eu tinha uma empresa que eu peço 10 carimbos, isso aqui, eu terceirizava tudo, mas já chegou o tempo que eu quero um carimbo. E eu quero para depois do almoço. Nossa. Só que eu terceirizava esse carimbo, eu tinha que viajar. Nossa. Vou falar assim, o carimbo custava R$25 nessa época, o carimbo. Eu pagava 20. Eu ganhava 5. Mas vamos supor, se eu mandasse 10, 20 carimbos, então eu ganhava 5 em cada um. Amém. Peguei lá 30 carimbos, então 5 em cada um. Fiz uma viagem, tal. Só que eu quero para hoje um carimbo. Era uma empresa que eu fazia o fechamento do mês, mandava. Só que a empresa era muito grande, eu tinha que cumprir. Eles mandavam só para mim, então eu tinha que cumprir. Fulano, você faço. Beleza, não estou mandando, mandei. Eu gastei, esse dia, eu gastei R$50 de combustível e R$20 no carimbo. Então eu gastei quanto? 70. E fiz um carimbo de 25. Mas eu fiz isso pelo cliente. Porque eu tinha que entregar. Lucro de menos 65. Investimento, na verdade, né? Porque eu tinha que entregar. É Então eu falei assim, não precisa, o cliente não precisa, eu trouxe para você porque eu terceirizei. Não. Eu pedi para você me entregou. E para ele não importa, Não, né? não é isso. Importa que você fez algo, que aí você viu, passei o rio cheio, fiz alguma coisa e tal. Entreguei, tá aqui. Então, se você fez o que eu pedi, entreguei, eu tô com você de volta. Perfeito. Então, isso é o meu pensamento. Isso aconteceu muitas vezes. Não só com esse serviço. Muitos serviços eu fiz que não ganhei. Tinha que pagar. Mas fiz para o cliente, para manter o cliente ali. Mas é aí que a gente volta na carteira de cliente. Na carteira de cliente, né? Por que você tem uma carteira de 2003 para cá? E a gente ainda faz isso. Não, com certeza eu imagino, né? Eu não- Muitas das vezes a gente no meio dessa jornada aí, quantos clientes a gente também pegou e fez isso. Então, assim, eu precisava de uma coisa mais rápida. Então, eu já era polido, daí consegui comprar a máquina para mim e eu fazia. Depois a Isabela aprendeu a fazer também, daí eu já comecei a passar para ela também, e ela já começou a dominar, mas ainda assim,
era algo que levava entre 30, 40 minutos, depende do Mais de dia. 2 horas, né, cara? 2 horas e meia, 3. Então, E às vezes, viagem, né? E a viagem ainda. Daí depois a gente já fazia ali. Às vezes não dava certo, errado, mas deu boa. Mas eu queria algo assim mais rápido. Mais rápido. Aí já é uma máquina laser. Eu precisaria dessa máquina. E ano passado eu consegui comprar a máquina. Hoje eu falo assim que o cliente, se ele pedir agora, dali 5, 10 minutos, Tá ali. pronto, tá ali. Então hoje, vamos dizer que 100% do teu serviço hoje você Tá faz. ali. Quase 100%. Quase 100%. Quase 100%. Você comentou que você conseguiu ano passado, né? A máquina de impressão. Impressão de adesivo, né? Eu acredito que ano passado você tenha conseguido muito mais trabalho por conta da eleição também que teve. Isso, bastante também. É por conta da máquina. Então, tudo A gente vem, sempre né? fez, né? Serviço de eleição a gente sempre fez. Só Mas que sempre agora com a mais máquina terceirizava. E mais ágil É, também, isso, né? bem isso. Porque assim, sempre foi 3 dias. Nessa época de produção, tudo que era máquina, empresa de fora Por ser estava mais ágil, saturada. mais serviço consegue pegar Uma também. empresa de fora já está saturada com dela. Daí chega mais no teu, né? Então aquela coisa, tem a demanda deles também. Então, né, essa época a gente ficou trabalhando. E agora você consegue prestar serviço para alguém menor, por exemplo? Não faz isso? Se precisar, consegue. Hoje eu posso. Hoje você aquela- consegue ser. Hoje a gente está na ponta. Porque a máquina que a gente comprou é uma máquina de última geração, tecnologia nova, rápida. As máquinas assim que tinha, você tem que imprimir, né? Elas eram de solvente, né? Solvente, são máquinas boas, mas você imprime, às vezes você tem que esperar um dia para você poder fazer a aplicação, tem um cheiro forte e tal. A nossa máquina ela é uma máquina com tecnologia renovável, ela não é solvente, são tintas à base d'água, né? A máquina Não é da tão HP, tóxico. não é nada tóxico. Então, assim, ela é uma máquina voltada para a tecnologia, né? Voltada ao meio ambiente hoje, nesse sentido. Então, a gente já procurou uma empresa, né? Que é a HP, que é a que a gente tem, e temos, assim, as impressões saem instantaneamente, ela já sai ali, você já pode aplicar. Assim, pode sair, imprimir agora, já sai aplicando. Não, ela já sai seca, ela já sai sequinha. Só terminar de imprimir, né? Tem que esperar. Só terminou de imprimir, ela já sai pronta para o trabalho. Isso aí que a gente tem focado o quê? Em trabalhos mais ágeis, né? Assim, mais rápido, só que com qualidade boa. Também não adianta entregar um serviço rápido. e sem qualidade. E nesse meio tempo a gente tem algum problema com um serviço que está em trabalho. Eu falo que, saiu a arte, mas faltou alguma coisa, deu um probleminha da aplicação, tivemos que voltar. Então, assim, isso é que a gente preza, sabe? A gente já até feriado a gente trabalhou, né? Fazendo um retrabalho. Um serviço que a gente fez há 6, 7 meses atrás, deu problema, né? O cliente, olha para você ver, 7 meses atrás. O serviço deu problema, vamos ver, não, verdade, deu problema mesmo. Pode ficar tranquilo. Então, Dá todo esse suporte. a gente refez o serviço, agendou novamente a instalação. O cliente, então, que dia que fizeram feriado. Assim, a gente foi refazer o serviço. O cliente também não pode ficar esperando muito tempo, né? Eu falei, tá, só no sábado que você pode fazer. Então, sábado, segunda-feira já está saindo para trabalhar de novo. Então, nós tínhamos esse tempo. Né? Então, sábado a gente veio, refez o serviço, né? Então, agora estamos monitorando. Não foi só esse trabalho, teve outros. Muito do pós-venda, né? Também ali, né? Porque imagina 7 meses. Isso que você falou, tem gente, e eu falo assim, pessoas de fora também, tem pessoas que são excelentes, né? Podemos ser também falar errado. Sim. Mas pessoas que vêm e fazem serviço, boa, show de bola. Mas vem e não dá suporte. Não, Aí às vezes o cliente liga para nós, precisamos fazer de volta. Não foi eu que fiz. Mas eu o vou lá, duro é precisa entender, né? Que às vezes o cara cobra barato, mas some, né? Aí nós temos o preço, mas eu dou o suporte. Eu te dou a segurança para você quando você precisar. Né? Então esse é muito importante. Cara, Christian, a gente, né, caminhando para o final aí, isso é muito importante. Né? Isso a gente vive isso, né, João? Vivencia isso aí diariamente, essa questão do pós-venda, essa questão de pensar no cliente, né? Algo que a gente sempre tem em mente, que assim, é fazer algo a mais do que o combinado, né? Entregar mais do que o combinado. Isso. Isso é algo que nós temos como visão e isso é muito importante. Eu acho assim, nós temos muitos clientes de festa, do interior e tal. Eu trabalho com bastante pessoas do interior da nossa cidade. A gente trabalha, a gente olha assim, e outros clientes também chegaram, você não faz tal coisa? Não faço. Corri atrás, tal, e já falei, vamos fazer um teste, e deu certo. Alguns anos atrás a gente começou a trabalhar com as
são entre amigos, né? As sim, cartelas, né? parte Você do presenciou de um lá, né? Sim, Sorteio eletrônico. Começou a fazer essa parte e deu certo. Fizemos aqui e tal, o outro gostou e fomos aumentando os clientes e tal. Então a gente faz para a maioria da nossa cidade. Legal. Quem faz essas festas, a gente faz a maioria. Mas eu falo assim, eu atendo, eu falo particularmente, eu atendo muito bem eles. Tanto é que tem clientes que não é mais cliente, já virou amigo. Já virou amigo. A gente já foi em festa de Quando aniversário. acontece, isso é muito bacana, né? Já Inclusive, nessa caminhada a gente tem alguns que, né, pela parte de ser cliente, se tornam muito amigo, cara. E A gente acontece. já foi até em festa de aniversário, né? Porque as pessoas gostaram do nosso trabalho, da nossa e da minha família. Porque a minha empresa é a É família. a família, é familiar, né? A minha empresa é família. Quem conhece hoje, quem vai lá me conhece o Lucas, conhece a Tem Isa. como não conhecer, né? Ó, é tua filha, ó, teu filho, ó, que legal, tal. E eu tento passar uma coisa assim para eles, é o atendimento ao cliente. Porque a gente tem clientes assim, simples. É, A não gente tem atende de todo jeito. essa diferença, né? Porque o cliente é assim, eu vou atender ele dessa Chega num forma. carrão ou né? chega a pé, Porque não. o cliente, ele é assim, menor, eu vou atender ele dessa forma. Não tem essa distinção. Né? Então, a gente atende Isso é super bem importante. todo mundo. Então eu falo assim, e é muito diálogo. Às vezes eu tenho um cliente que chegou para pedir um serviço, mas eu fiquei uma hora conversando na frente. Daí que nós vamos levar do serviço. Ah, é, tal coisa. E às Ah, vezes ainda pegou bem mais coisa que só aquilo Ah, também, é, às vezes, peraí, pô. né? às vezes é Né? 25 reais. É, isso aí, então. Mas eu não vejo por esse lado, eu vejo pela pessoa. Pela pessoa. Né? Então tem cliente que liga lá, manda mensagem no WhatsApp. Está aí? Não, viajou hoje. Que dia que ele vai? Amanhã. Ah, então amanhã eu tô aí. Hoje, por exemplo, né, contar um fato. Hoje a gente saiu para comprar os produtos que a gente precisava, né, para o nosso podcast. Uma conversa normal que encontramos lá, né, quase surgiu um negócio, né? Então, assim, às vezes acontece, né? Acontece numa As conversa. coisas acontecem assim. Muitas a coisas gente- acontecem. Eu acho que é tão bom, né? Quando a gente sai focado assim, às vezes nem ir atrás do negócio, às vezes só para conversar mesmo que surgem as oportunidades. Elas surgem as né? oportunidades. Né? E assim, a gente tem que estar sempre aberto. E essa questão de você dar atenção, de você conversar, isso é muito importante. Né? A pessoa se sente ouvida e valorizada. né? Até porque se você for olhar hoje, a internet ela está muito próxima e muito longe. Tem muitas pessoas que fazem serviço pela internet, cartão, faz o nosso serviço também. E às vezes a pessoa vai procurar na internet, mas o bicho me cobrou R$100 de serviço na internet, 50. Nossa, vou pegar lá, beleza, pegou lá, pagou o frete e tal, mas chegou uma coisa que ela não quis. Vou falar uma coisa do diferencial nosso hoje. Nós não fazemos o serviço sem cliente autorizado. Viu, mas a minha foto ficou estranha. Então me manda uma outra. Ó, essa aí ficou melhor. Exato. Uma caneca hoje, nossa, eles até fizeram lá, mas uma caneca mais simples, lá hoje vai R$35. Nem sei se podia falar. Eu não, falo. Não, pode, claro. Mas olha lá, ela é 35. Mas às vezes, para você chegar no final da caneca, você gastou uma hora. Se fosse, Se fosse tomar a hora trabalhada da pessoa ou o atendimento, o que ia acontecer? Eu falei, não, mas ela já me custou mais do que isso. já tá passando Só que o 35 que reais acontece? aí, né? A pessoa passa a ideia, ó, eu quero assim. Aí você Não ficou legal. muda lá, muda. Aí você inverte. Você muda melhor 3, jeito, 4 né? vezes. Se vocês Melhor fizeram por isso. nós, né? Mas daí você faz, viu? Agora eu gostei. Tá, agora a gente entregou para você isso aqui. Você vai olhar, cada vez que você olhar, você vai isso aqui fui eu que mandei fazer. O pessoal fez para mim, mas eu que mandei por aqui, eu que fiz essa logo, eu que fiz essa cor, eu que fiz desse jeito. Então você vai, cada vez que você olhar, você vai gostar. Agora, se você mandar a gente fazer um negócio, nossa, mas os caras podiam ter trocado a foto, ó, fez essa cor aqui, não ficou legal. Ficou esticado Ó, aí. essa letra aqui, né, não ficou legal essa letra. Nosso diferencial é esse. A gente faz até você dizer assim, isso. Né? Faz até você dizer que tá ok. Eu achei esse é o nosso diferencial. Em todos os serviços. O Lucas, você tem uma ideia, ele é uma pessoa manda um negócio lá, ele redesenha. Vai lá pro Core lá, redesenhou, tal. Às vezes ele fica lá no adesivo 15, 20 minutos ou até mais para redesenhar, para chegar no. Porque às vezes o cliente mandou uma foto na internet. Tem como você fazer uma foto, a máquina não vai reconhecer ali a foto para fazer o recorte. A máquina de recorte que é a área dele. Então ele tem que redesenhar muitas vezes. Então, até chegar lá, ele tem uns R$10. Mas a gente não olha o preço do produto final. A gente olha a necessidade do cliente. Isso é um grande Você diferencial. consegue fazer? A gente que é Consigo. cliente, né? A gente vê, porque eu sou bem chatinho, eu acho, mais ainda, né? Então a gente fica mandando as coisas ali pra Isabela, né? Daí ela fala, ó, e assim,
Ficou legal, e, assim, né? e assim, e a gente sempre acha alguma coisa. Não, agora tem que mudar tal Isso coisa. aí é o detalhe, né? Bom que você ressalvou aí, Cristian, porque de fato faz muita diferença, né? Porque igual você falou, cara, eu vou olhar a minha caneca aqui, por exemplo, não tem como eu não gostar. Por quê? Porque foi feito da forma que eu pedi, né? A cor que você escolheu. Da cor que eu escolhi, né? A forma do texto, né? Sim, Como a foi disposição. alocado a logo centralizado aqui. Então não tem como eu não gostar. E E assim, isso é um a gente diferencial. tem experiência, né? Hoje em dia, na internet é muito do rápido. Você manda, por exemplo, eu preciso de uma caneca assim. Beleza. O pessoal vai mandar, só que às vezes ali vai. E é o padrão Já que você faz, mandou, né? É o padrão. Você, ó, viu, ó, aqui Já te ele manda sai, lá. exatamente, a logo sai aqui, o nome sai aqui. Você mandou, o cara não trata a imagem, É. faz a impressão. de Só, qualquer mas eu forma. quero que mude. Então é tanto por arte. É. Então, de repente, você vai vendo um negócio. E é tanto por alteração, Por né? alteração. Então esse valor é com duas alterações. Mas essa caneca não tem a alça Qual é branca. diferente? Aham. Então, O é nem mais interior. É. Então, assim, e é essa parte quem domina também. Essa parte. E outra coisa, né? Hoje em dia na internet, né? Você não conversa mais muito com as pessoas, Não, porque hoje em dia é chat, pode ou é automático, do né? site, ou você rede escolhe, social, você né? tem ali, você já manda, né? O que acontece? Na descrição já tá lá, ó, manda a foto e a arte. Pronto. Você já tem que mandar tudo pronto. Tudo mastigado. Se você parar para pensar, você está fazendo o serviço da pessoa. Exatamente, sim. A pessoa só faz a A operação. pessoa vai lá, é aqui que eu tenho que fazer. Programa, a máquina imprime que tá Ah, pronto. você mandou a foto assim, você mandou do jeito que é. O que a pessoa fez? Ela, coisa que, pô, nosso não, nosso é 100% ali. Você me manda o que você quer, é montado uma arte, manda para você ver, você não autorizou, autorizou. Aí já rapidinho sai. E essa parte que domina é a Isabela também, ela que faz a parte a gente de personalização lá. Conversa Então, bastante com ela, né? se você pegar uma época de dia dos pais, dia das mães, você pode pegar, eu falo com 100%, você pode pegar lá uma arte não é igual a outra. Não é igual. E se você fosse fazer na internet, talvez, grande escala, talvez, é a mesma arte pra talvez a todos, né? tua arte já está igual ao do outro. É que eles fazem em grande escala, né? Então, assim, a nossa diferencial é esse também. A gente faz personalizado de acordo com o cliente. Porque às vezes o cliente você fez, mas você é parecido com o que eu tenho, de fulano. Pô, de Então, fulano muda. lá, o ambiente é igual a do João, A gente né? muda lá. Faz diferença. Diferença pra caramba. Isso em todo sentido nosso. Tanto adesivo de recorte, a parte de impressão, de cartaz e tudo mais, né, banner, bloco, tudo que a gente faz, cartão de visita, tudo. Todos os serviços que a gente faz, nada sai sem fazer a aprovação do cliente. Nosso diferencial é isso. Christian, cara, muito bom esse papo que a gente teve, né? E assim, caminhando para o final, né, de praxe a gente fazer uma pergunta, né? Se fosse para você dar um conselho ou uma dica hoje para quem está começando a aprender, né, mediante todos esses desafios que você teve, né, esses aprendizados, qual seria o conselho que você daria? Olha, se fosse pra gente dar muito conselho, a gente daria muitos, né? Pra não Conselho errar é- do jeito que eu errei, é bastante, né? Mas assim, para aquele que começar hoje, né, o foco dele principal tem que ser, não digo onde você quer chegar, porque eu acho que a gente não sabe onde quer chegar, né? Muitas vezes, né? Ainda é difícil empreender, ainda é difícil você ser o dono de uma empresa, mas eu acho assim, quando começar, o foco tem que ser o cliente, claro, mas você tem que primeiro focar em você também. Eu penso assim hoje. Meu pensamento hoje é focar na minha família. Se você já vai começar algo que você já tem uma família, então foque neles. Tem uma base. Tem uma base. Eu quero o melhor para eles. Mas o melhor para eles começa em eu sendo bom. Bom no que eu quero fazer. Estudar o mercado que tá por Vai vir, agir. do que você vai agir e ser muito tete a tete. Eu falo assim, evite muito o automático. Eu falo assim que pode ver quando vocês conversam muito que a parte de vocês ainda é isso. Mas a gente precisa muito das pessoas. A gente tem que estar em união. Eu falo assim, minha empresa hoje. Por que eu falo que se você se inspirar num modelo assim dá certo? Porque a minha está dando certo. A gente foca o quê? Em trabalhar unido. A tua equipe tem que estar unida. Então, se você vai começar, talvez... Eu comecei e precisei só de mim. Né? Mas talvez você vai começar alguma coisa hoje que é mais pessoas envolvidas. Né? Mas a gente não pode se colocar naquele negócio assim, eu arrumei essa empresa aqui, então a minha sala é essa, eu já quero encher de gente aqui trabalhando e tal. Não, e eu tenho um sonho, quem sabe um dia minha empresa vai ser, ainda hoje é aluguel, quem sabe um dia eu vou ter meu próprio prédio, que ainda estamos se encaminhando para isso, quem sabe, futuramente, mas eu quero ter uma sala exclusiva, mas só para mim
conversar com as pessoas. Não para me Tem um fechar. momento separado, né? pra Mas eu vejo conversar. assim Você que tomar um o- café ali, né? eu vejo que um problema de quem começa uma empresa hoje, ela já se fechando. Se tornasse uma pessoa inacessível já. Você sabe que, por exemplo, na minha empresa de laje não tem isso. Sim. Você sabe que você pode chegar, você pode dar um grito lá, você já me acha lá, né? Nos acha. Mas eu falo assim que eu não quero me fechar. Muitas pessoas começaram a se fechar. Então, assim, a tua empresa ela tem que ter a tua cara. Eu acho assim que a minha empresa tem que ter a minha cara. Não sei até quando eu vou estar à frente. Mas a minha ideia é que a Isa fique na frente, o Lucas fique à frente. Então, quem sabe o sonho deles, talvez ainda não sejam esses, né? Talvez o sonho deles são outros para frente. Mas enquanto eu estiver aqui, se for, né? Que você olhe para as pessoas que estão ao redor, trabalhe junto, trabalhe em equipe, trabalhe unido. O foco seja esse. Quando você começar algo, comece primeiro com a tua equipe e unida. Principalmente. Aí para frente você cuidar do teu cliente. Porque eu falo assim, a gente tem que tratar bem o cliente, mas eu falo assim, pode tratar, porque eu já vi isso acontecer. E não só na nossa cidade, em outros lugares também. Tratar o funcionário na frente do cliente. Às vezes isso afasta mais o cliente. E sabe uma outra coisa que eu falo? Vamos supor que você chegasse lá reclamar disso aqui. Quem fez? Eu. Certo? Faz. Isabela, por exemplo, você reclamou, essa aqui. Pô, vem aqui, ó, você fez errado aqui, ó. Você entendeu? O que eu fiz? Eu joguei a culpa ontem. Responsabilidade pro outro. Eu joguei tudo pra ela, mas a gente é uma equipe. Pera, não, vamos resolver pra você. Deixa nós. Já a solução. Não, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Entendeu? Porque você falar assim, você joga a bola. Você quer dizer o quê? Eu tô tirando a minha culpa do jogo lá. Eu já vi muitas pessoas fazer isso. Então eu acho que isso aí é um erro também. Então, assim, quando você começar, não faça isso. Entenda que tudo que acontecer na empresa é culpa tua também. Acontece erro lá também. Mas eu também acho que é culpa minha. Por quê? Porque eu poderia estar junto, eu poderia ter revisado. Né? Quando acontece um erro meu, alguém está lá, eu vou revisar também. Entendeu? Eu acho assim, que tudo que acontece, não joga a culpa só no funcionário. A culpa também é tua. Então, assim, mas o meu foco hoje é trabalhar com a família. E eu agradeço a Deus por eu ter uma empresa que pode ser minha família, junto. Então, alguns que vão passar aqui talvez também tenham o mesmo segmento, são família. Né? Mas eu espero que talvez um outro dia a gente possa voltar a falar de novas conquistas, novas né? conquistas. Novos sonhos, né? Novos sonhos, desafios. Sonhos a gente tem. Com certeza. Mas novas conquistas, eu falo assim que muita coisa já entrou na nossa empresa. A gente já conquistou muita coisa. Desde um carro, desde uma máquina, desde a nossa casa, que também era um sonho, um projeto, né? Então, foi tudo que aconteceu com uma base solidificada. Uma base muito... Eu falo assim que Deus é o primeiro lugar. Trabalhar na obra, fazer as coisas pelas outras pessoas também. E o foco principal hoje meu é minha família. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar, mas eu gosto muito de voltar para casa. E eu falo assim, trabalhar bem atendendo o meu cliente. Eu acho que errar eu posso errar, mas eu tenho que corrigir meu erro. E é o que a gente tem focado. Só tá propício a errar quem começa. O erro, ele não é... Ele vai acontecer. É inevitável. É inevitável. Mas a forma com que você soluciona isso é o que importa. Então, quem começa hoje tem que entender isso. Olha, eu vou fazer. Ah, mas eu fiz e deu prejuízo. Faça, refaça. Deu prejuízo para você, você não pode pensar bem também, né? Sim. Se foi um erro dele, é uma coisa que você vai combinar. Mas se foi uma coisa, é o que a gente faz lá. Fizemos lá, poxa, foi erro nosso? Foi. Esquenta a cabeça. Erro nosso. Assumimos a responsabilidade e vamos fazer de volta. Quem sabe a gente não é mais. Sim. É isso aí. Christian, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Agora, para o final, se você puder passar como são os trabalhos que você faz na sua empresa, apresentar um pouquinho para quem ainda não conhece, né? Fica à vontade. O que a gente faz hoje, que é a nossa empresa hoje chama-se Shekinah Impressos e Brindes. Né? Então, o que é impresso? Tudo. A gente faz cartão de visita, cartaz, folder, convite de casamento, a parte carnês. Hoje a gente trabalha com as cartelas, né? Impressão entre amigos, sorteio eletrônico, acompanhamento eletrônico, né? A gente faz também. E a gente trabalha com canecas personalizadas, camisetas personalizadas também. A camiseta a gente tem uma gama mais, vamos dizer assim, é menor, né?
mas a parte de personalização ela não é muito, porque as máquinas que estão vindo hoje são muito tecnológicas, ainda não chegou nesse. Mas a parte ainda é limitada, mas a parte de canecas, azulejos, a parte de adesivo, a gente faz adesivo perfurado, brilho, banners, donas, faixas, adesivo de recorte. Então, e a parte que a gente inovou esse ano, que iniciou agora, foi a parte da máquina laser, né? Que faz corte em acrílico, gravação de MDF, a gente grava lá hoje. O que você levar lá, a gente grava, né? Tábua de carne, sei lá, a gente faz algumas coisas bem. A parte laser, gravação a laser, a gente faz bastante coisa também. Tem o nosso Instagram, né? A Isa alimenta bastante lá. Fala o nome do Instagram aí, Fala o nome que pessoal. a gente vai colocar aí. Vai colocar ali na. Você pode tocar na descrição, Vai depois a colocar gente na coloca descrição. lá impressos brindes, né? Depois você coloca lá. Qual que é o Vou endereço falar para o aqui. pessoal saber? Ó, eu vou falar agora da cabeça que eu vou errar. Pastor Gregório César Elementos. O endereço da empresa. Endereço da Você falou o endereço da Ah. É Rua Pastor Gregório César Elemento Filho, número 27. Né? Ela está ao lado da Visual Software, do lado do posto motor, né? Assim, tá bem facinho, bem localizado, né? Centro. Tudo aqui é centro, Tudo é na centro. verdade, né? É. Na cidade tudo é centro. Praticamente sim, né? É isso. Christian, obrigado mais uma vez, tá? Foi um prazer estar recebendo vocês aí, né? Agradecer aos nossos apoiadores também, quem pode ver, né? Ficou passando aqui na TV. Se quiser também se tornar um apoiador nosso, vai ter o QR Code aqui embaixo, né? Para se tornar um apoiador. Muito obrigado às empresas que acreditam em nós. E um apoio, um abraço principal aí ao nosso estúdio, né? A TV, ao João, né? Isso aí, galera. Obrigado.